Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Mariana Zatz. Opa, olha só! E está começando o Enquadrando, podcast feito por amigos apaixonados por cinema e editado por nosso querido Thiago Miro. E temos hoje uma convidada mais que especial, Mariana Zatz. Muito obrigado, viu, por você ter aceitado participar do Enquadrando. Mariana é uma roteirista de mão cheia, larga experiência no mercado, vamos falar muito sobre isso, com grandes obras. E obrigado de verdade, viu, Mariana? Obrigada a você pelo convite, pra mim é muito legal estar aqui. Pô, que legal, que legal. Então, para falar só um pouquinho, depois você vai poder falar, obviamente, dos seus trabalhos, mas para dar uma introdução aqui, Mariana tem vários trabalhos que são incríveis, assim. Eu cheguei a fazer uma pesquisa e fiquei muito surpreso com essa série Ninguém Tá Olhando, que eu não conhecia e que eu achei o argumento incrível, assim. Achei o argumento muito maneiro, assim, né? E ela foi lançada em 2019 pela Netflix, não é isso? Sim. Pô, achei muito maneiro. Achei a ideia de ter, tipo, uma agência de anjos da guarda, né? E aí você vai ter um novo anjo que ele meio que vem pra quebrar um pouco o status quo, vem pra fazer algum tipo de trazer conflito pra essa agência, porque de fato ele quer ajudar, né, as pessoas, os humanos. Eu achei muito legal. Mas também tem trabalho da Mariana em Sintonia, de 2021, principalmente na quinta temporada, não é isso? Só na quinta temporada, na verdade. Tá, na quinta temporada. A quinta temporada é a última temporada de Sintonia ou não? É a última, é a final. Tá, maneiro, legal. Sintonia é muito bacana. E claro, assim, não tem como não falar de Turma da Mônica, né? E aí você tem o segundo longa-metragem de Turma da Mônica, que é Lições, com direção do Daniel Rezende, né? Roteiro, né, da Mariana. E da série também da Turma da Mônica, de 2022, que você foi roteirista-chefe. Pô, é incrível, incrível. Essas obras, assim, me pegam de jeito, porque eu assisti tudo, assim, tem um tempo. Eu queria ter assistido até recentemente pra estar mais próximo das obras, mas eu adorei, muito bom. Ai, que legal. Obrigada. Fora que, assim, tem vários prêmios aqui. A própria Ninguém Tá Olhando vai receber um Emmy de melhor comédia, né? Turma da Mônica, o filme, né, que vai receber também um prêmio na Abra, não é isso? Ganhou o prêmio Abra e também o grande prêmio do cinema brasileiro, de melhor infanto. Caraca, muito maneiro. Antes de entrar um pouco na sua história, pra você poder falar como você vai chegar nesses trabalhos e como foi pra você, é interessante ver, né, as suas obras. Eles têm... Talvez a maioria tenha uma relação com infanto-juvenil e com uma pegada também de comédia, não tudo, mas tem um pouco de comédia, humor, um tom mais leve também. Isso foi um acaso do mercado no momento que você foi recebendo esses trabalhos? Já era algo que você tinha uma intimidade, trabalhar com material assim infanto-juvenil, de comédia, e já era um caminho pra você ou não? Foi meio inusitado? Acho que o que foi aparecendo pra mim, eu sou uma pessoa que, mais que eu tenha as minhas preferências, né, das coisas que eu tenho vontade de trabalhar, eu sempre tive isso de eu vou trabalhar com o que for vindo pra mim. E eu gosto muito de ir aceitando as oportunidades e testando as coisas, né? Então, tudo que apareceu pra mim, eu testei. E tanto é que antes de começar a entrar, de fato, como uma roteirista de séries e filmes, que era o meu objetivo, eu trabalhei muito com internet, eu trabalhei com publicidade, eu trabalhei com outras coisas e fui testando. Então, testei a internet por 4 anos e deu certo em alguns lugares, não tão certo em outros. E eu fui também dizendo os nãos, né? Eu acho que os nãos são tão importantes quanto os sims que a gente dá na vida, porque se a gente ficar dando sim pra coisas que a gente não quer, mas é o que tá aparecendo, é só isso que vai aparecer. Eu acredito muito nisso. Parece às vezes contra-intuitivo, que parece que se você começa a dizer não, você pode perder a oportunidade, mas eu acho que isso é direcionamento, né? Então, eu tava na internet e aí começou a aparecer muita coisa de internet, começou a aparecer coisas que meu salário começou a aumentar dentro de projetos de internet, né? Então, eu fui chamada pra trabalhar no braço digital da Endemol. Era um salário, pra mim, era o maior salário que eu já tinha recebido. Eu tinha benefícios, só que eu fiquei 3 meses lá e eu falei, é isso que eu quero fazer, eu não me sinto feliz, eu não me sinto gratificada, sabe? Então eu saí, chegou a aparecer uma oportunidade de eu roteirizar coisas de telemarketing, ganhando o dobro do que eu tava ganhando, e eu falei, eu já sei que eu não quero. Então eu disse não. E aí eu fui aceitar um trabalho de sala de roteiro, mas que era super pequenininho, era uma galera do cinema que tinha ganhado um Prodave. E aí, então era, sei lá, R$3.000 pra você trabalhar por 3 meses. Tipo, era pouquíssimo. Então, não fazia nem sentido, né? Mas é isso que eu quero fazer. Então, eu prefiro ganhar uma merreca, mas é o que eu quero fazer do que, né? E pra mim, aquilo foi uma decisão muito acertada, porque a partir dali, sinto que eu fui canalizando que é isso que eu quero. E a primeira coisa que apareceu pra mim, na verdade, foi um infanto, o Joacas, que foi a segunda temporada do Joacas.
Joacas. Joacas, sim. Uhum. E é uma série da Disney. Eu participei da segunda temporada, né? Não da primeira. Sim. E aí, eu entrei lá e eu não tinha nenhuma experiência com infanto-juvenil. Mas Caramba. foi o que apareceu. Só que eu entrei naquela sala, morrendo de medo. Falei, ai, meu Deus, será que eu sei fazer isso? Sim, imagina. E no fim, eu falei, eu sei fazer isso. Eu adorei, eu me dei bem com a sala, me dei bem com o chefe. Foi uma experiência muito legal para eu entender a dinâmica de sala. E a partir dali que as coisas começaram a acontecer. Porque a partir desse trabalho, apareceu um trabalho na Gulani que foi o Hard, que é uma adaptação de uma comédia francesa. Foi ali que eu conheci o Dani Rezende. A gente se deu muito bem, a gente bateu o santo, sabe? A gente se gostou, o papo rolou, ele gostou das minhas ideias, eu, né, já tava conhecendo o trabalho dele, né? Ele tinha acabado de Albingo, então eu tava também conhecendo o trabalho dele e percebi que ele era um diretor muito talentoso e a gente se deu super bem. E eu vi que ele tava fazendo uma série da Netflix e, né, ele tava ali com reuniões ali na Gulani, e aí eu ouvi de pouquinho assim, o Dani tá fazendo uma reunião com a Netflix. E aí eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero. O que eu mais queria era ser roteirista de uma série da Netflix. Então eu colei no Dani na próxima vez que eu encontrei ele, e eu fui bem cara de pau. Falei, Dani, eu quero estar na sua série. Ele até me deu um freio, assim, ele falou, calma, que... Calma aí. E não é bem assim. Mas eu falei, nossa, eu estou deixando muito claro pra você que eu tenho muito interesse em trabalhar com você, e eu tenho muito interesse em trabalhar na sua série da Netflix. Então, assim, só pra você saber que eu tenho interesse. Ele falou, tá bom, interesse dado. E aí, como a gente se deu bem nessa série do Hard, ele foi consultor, na verdade, né? Ele não dirigiu nada, nem escreveu nada, mas ele foi um consultor artístico. E aí, ele depois, eu fiquei sabendo que a gente ficou amigo, né? Aí, depois, eu fiquei sabendo que ele foi pedir pra uma produtora ali alguma coisa que eu já tenha escrito. Aí, ela mostrou um roteiro que eu tinha escrito de comédia, que nunca foi feito, mas ele é pra mim, ele é muito... Ele me representa muito enquanto roteirista. É aquilo que eu gosto de escrever, é uma comédia romântica, com profundidade. Então, falar sobre relações, falar sobre questões existenciais, mas com uma pitada de romance e uma pitada de comédia. Então, me representa muito, é isso que eu gosto de escrever. Maneiro. E aí ele leu e ele gostou do meu humor, ele gostou do meu senso de humor, ele gostou das piadas, ele gostou que tinha estrutura, sabe? Aí ele me chamou pra trabalhar, na verdade foi uma saga, porque a Netflix não queria meu nome, porque eu não tinha nome ainda, eles queriam nomes que já estavam no mercado. Só que, pra minha sorte, naquela época, o mercado estava bombando, então todos os roteiristas estavam pegos, e eles não tiveram muita escolha a não ser me contactar, entendeu? É minha sorte. E aí me chamaram, eu entrei lá sendo completamente a pessoa menos conhecida, eu era o azarão daquela equipe, né? Tava lá Leandro Ramos, a Mariana Trent já tinha muitas séries, né, debaixo da asa dela, então ela já tinha muito mais experiência, eu era mais inexperiente ali, então acho que eu fui com esse fogo de querer me provar, sabe? E foi muito bom, porque eu era a pessoa que, muito incansável, eu ficava pesquisando coisa, levando coisa. Sim. Então eu fui assim, eu precisava mostrar serviço, porque eu falei, essa oportunidade é muito única pra mim, eu não posso perder essa oportunidade. Mas porque o que eu mais quero trabalhar é comédia, né? Comédia existencial pra mim é o que eu mais gosto, então... Maneiro. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é exatamente o que eu quero pra minha vida. Então eu mostrei muito serviço, eu fui muito atrás, e ali dentro eu fui aprofundando a minha relação com o Dani. A Mari gostou muito do meu trabalho, né? Ela era a chefe de roteiro e ela foi gostando do meu trabalho, ela foi mandando mais pra fazer, então eu acabei me provando ali. E aí, como o Dani gostou muito de mim, e dentro da série, né, a Mari acabou engravidando ao longo daquele ano. E aí, quando a série prorrogou o contrato, porque ele queria mais 3 meses de desenvolvimento, a Mari já tava assim, para dar luz, entendeu? Então ela não ia poder. Aí me chamaram pra eu entrar no lugar dela, porque também o Leandro Ramos já tava com um choque de cultura, ele também não ia poder. Então sobrou eu de novo. E a sorte, ninguém podia ocupar esse espaço. Quem ocupou fui eu. Pô, que maneiro. E aí, então, de repente, eu virei chefe dessa sala, né? Na fase final. E ele estreitou muito meu laço com o Dani. E o Dani tava fazendo laços, né? Da Turma da Mônica. E ele tava pra começar o Lições. Nesse momento ele tá fazendo laços. Durante o desenvolvimento do Ninguém Tá Olhando, ele estava gravando o Laços. Quando acabou Laços, que ele foi gravar o Ninguém Tá Olhando. E aí, quando acabou o Ninguém Tá Olhando e ia começar o desenvolvimento do Laços, ele me puxou pra trabalhar com ele. E aí, eu fiz o Lições, junto com o Thiago Dottori, né? Eu assino o roteiro junto com o Thiago Dottori. E mais tarde entrou a Marina Iorio.
que foi colaboradora na fase final também. E foi esse casamento muito bom que aconteceu, porque aí, de novo, ele me puxou pra série, né, da Turma da Mônica, que aí eu virei, eu já entrei como chefe, já comecei como chefe. Então, na verdade, foi mais uma sincronicidade do que qualquer outra coisa, né? Eu nunca escolhi o Infanto Juvenil. Na verdade, eu nem escolhi a comédia, na verdade, foi o que foi aparecendo pra mim e eu fui aproveitando as oportunidades. Se tivesse aparecido terror pra mim, eu teria feito, entendeu? Sim. Então, eu fui fazendo o que foi feito. Só que, pra minha sorte, né, no que eu conheci o Dani Rezende, tudo que ele faz eu gosto, assim, a gente tem muito o mesmo gosto, o mesmo estilo, então deu muito certo. Sim. E a partir dali, acabei sem querer me consolidando um pouco no Infanto Juvenil, sempre apareceu uma coisinha ali pra fazer, mas é isso também, sintonia, é uma coisa que eu nunca busquei, sintonia, eu nem me sinto tanto com esse local de fala, porque fala muito da quebrada de São Paulo, funk, que são coisas que eu não domino. Sim. Mas é isso, apareceu pra mim, eu vou fazer, entendeu? Exatamente. Eu só não faço coisas que vão contra o que eu acredito. Esse é o meu único limite, assim. Eu não pegaria, sei lá, coisa de extrema-direita, por exemplo, que acho bem difícil, né? Sim. Não, sim. Cara, que interessante, que legal. Foi um fio que os nós foram sendo dados, assim, ao longo da sua carreira, né? E como você falou, no fundo tem uma certa similaridade os projetos, né? Nesse primeiro momento. É muito o que você falou, né? Tipo, é uma comédia muito humana ali, né? Que acaba trazendo uma certa complexidade interessante. Ainda que você fale de obras do Turma da Mônica, como a série e como o filme, que vai falar muito com um público um pouco mais jovem, eu acho que vocês conseguiram colocar uma camada, assim, sabe? Cara, debater coisas um pouco mais profundas, sabe? Com uma certa seriedade muito legal, com uma complexidade pros personagens muito legal, né? Referência de cinema pra caramba, que eu achei muito legal, por exemplo, tem muito na série, tem muito no filme também. Na série, então, tem muito, né? Carrie é estranha, assim, acho muito legal isso, muito bom. Sim. Algumas referências de cinema foram colocadas na direção, né? Foi o Dani que resolveu colocar. Então, tem uma hora em que o Cascão tá com um casaquinho amarelo e tem um balãozinho atrás dele, é uma referência do It. Sim, maneiro. Isso é uma coisa que a Dani colocou. Mas a referência de Carrie foi dos roteiristas. Os roteiristas que a gente, na sala de roteiro, que pôr essa referência, porque a gente queria, né, o balde de lama jogado em cima da Carminha. E aí, claro que, né, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, Carrie é estranha essa referência. A gente vai assistir, né, a Carrie é estranha pra rever essa cena e tal. Então, é engraçado, né, ver quando as pessoas às vezes acham que vem tudo da mesma fonte, né? Você tem referências de filme, então... Não, mas algumas vieram do roteiro, outras vieram da direção. Maneiro. Pô, que legal. Não, e até pra poder aqui deixar um pouco mais claro pra alguns ouvintes que talvez não vá reconhecer quem é o Daniel, né? Daniel Rezende, ele vai começar, acho que a carreira dele como montador, né? Fazendo Cidade de Deus, eu acho que é um dos filmes mais emblemáticos, né? Eu lembro muito que rolou também, nossa, ele montou Árvore da Vida, sabe? Do Terence Malick, assim, que foi uma coisa impactante. Falei, nossa senhora e tal. E depois ele vai começar também uma carreira como diretor, né? Vai dirigir Bingo, né? Como você bem falou. Tem agora o recente, né? Com o Rodrigo Santoro, que é o Filho de Mil Homens, que é um filme muito bonito também, né? Maravilhoso, né? Eu amo. Nossa, e acho que ele fez um trabalho fã do Dani. Eu sou muito, muito fã do Dani. Sim. E parece dificílimo isso, né? E, aliás, eu acho que esse é um ponto também que eu fiquei muito curioso, vendo Turma da Mônica, algumas questões me surgiram, assim, né? Você vai pegar um trabalho, tanto na série quanto no filme, que, principalmente acho que na série, no filme talvez, que é Turma da Mônica faz parte do nosso senso comum, assim, da nossa cultura popular, muito bem estabelecido, né? E aí, eu consigo, quando você pega, por exemplo, a história de Lições, a história de Laços, que vem de uma graphic novel, né, que já é um produto diferente, com um olhar diferente, uma perspectiva diferente da Turma da Mônica, ainda que seja muito arriscado, experimental, ainda assim é um produto que tem meio nichado, né? Tipo assim, uma graphic novel ainda é pra talvez um público menor, né? Um público um pouco mais específico, de uma galera que gostava muito da Turma da Mônica e envelheceu, sabe? Tá adulto e tal. Só que aí vocês pegam esse projeto, o Lições, por exemplo, que vem dessa graphic novel, e essas referências, falar sobre puberdade, falar sobre, sei lá, amadurecimento, mas pro cinema, né? Pegando Turma da Mônica, tão estabelecido, tão importante pra nossa cultura, mas trazendo pra um público muito amplo. Quanto mais amplo, melhor. Quanto mais popular, melhor também. Então é um público bem mais complexo de trabalhar do que uma graphic novel, ao meu ver, que é um pouco mais nichado e mais seguro pra você poder experimentar. Como é que foi isso de trazer uma visão diferente dessa Turma da Mônica, uma perspectiva um pouco diferente, temas mais adultos, mais complexos, com algo tão estabelecido que a gente já tem uma ideia, sabe? Um imaginário, assim.
quem passou por isso primeiro, né? Quem venceu essa arrebentação foi o Dani no Laços, né? Eu não participei do Laços, então Sim. foi o Dani que começou essa empreitada de pegar a Turma da Mônica. Ele queria muito fazer o live action da Turma da Mônica, ele pôs na cabeça dele que ele ia fazer. Aí partiu do Dani, né? O Dani foi atrás da Maurício de Souza, do tipo, eu quero fazer esse filme. Caraca, maneiro. E agora eu não tô lembrada se ele leu a Graphic, teve essa ideia, ou, né, qual foi a ordem das coisas. Mas a coisa da Graphic é mais pra ter de onde partir, porque se for parar pra pensar, vou escrever o live action da Turma da Mônica, fazer o live action da Turma da Mônica. Nossa, né? Parece impossível você dar conta que história que eu vou contar, né? Tem tantas possibilidades de fazer. E eu acho que uma coisa que encantou o Dani foi o aspecto naturalista da Graphic. Porque isso é uma coisa que o Dani é importante. O Dani, ele gosta, por mais que ele vá lidar, isso é uma coisa muito interessante sobre o Dani. O Dani, ele tem uma vontade de falar de coisas naturalistas, mas ele sempre bota um pé na magia, assim, sabe? Então ele, no sobrenatural de alguma forma, só que ele sempre quer trazer pro natural. Então, ele não gosta muito de efeitos especiais, assim, né? De, por exemplo, no Ninguém Tá Olhando, a gente tá falando de anjos, né? De anjos da guarda. Sim. Ele não queria truquinhos de mágica, tipo, dele desaparecer e aparecer em outro lugar. Ele quer fazer os anjos andarem de transporte público. Ele quer fazer a cena dos anjos pegando um ônibus. Sim. Eles não têm tantos poderes assim, eles são medíocres, né? Então, acho que tem uma coisa de... As asinhas são pequenas, eles não voam, sabe? Eles não conseguem performar magia. Eles só estão invisíveis. E isso nem aparece direito na série, né? Sim, eles são é muito mais sobre os questionamentos. Então, o Dani, ele usa o sobrenatural, a magia, de alguma forma, mas pra falar da vida cotidiana. Ele não tem interesse em fazer um filme de super-herói ou fazer uma coisa muito fantástica, sabe? Ele tá falando da vida cotidiana normal, né? Sim, essa magia é tipo um meio, né? Pra debater algumas coisas, né? E ele não quer que seja sobre isso. Então, assim, o Turma da Mônica, o Turma da Mônica clássica tem muita magia, né? Tanto é que Não, Turma da Mônica clássica, é isso, a Mônica tem uma força sobrenatural, ela tem a força, ela tem um duelo com o super-homem e ganha do super-homem, entendeu? Totalmente. Exatamente. Tem histórias, assim, várias historinhas sobre isso, sobre essa garota que levanta uma casa inteira, se você deixar, sabe? A Magali tem um apetite descomunal, né? E mesmo coisas de magia mesmo. Então, a tia da Magali, que é a tia Nena, é uma bruxa no quadrinho. Ela performa magia de verdade. Ela abre portais mágicos pra outros. Exatamente. Sabe? Tem várias historinhas que brincam com mágica. Franjinha é cientista, mas ele faz fórmulas mágicas. Ele encolhe as crianças, ele abre um portal pra não sei aonde, sabe? Então, o Dani não queria nada disso. Pra ele é sobre essas crianças, né? E brincar com o imaginário que a gente tem. Então, na verdade, pro Dani, quando o que encantou ele na Graphic é que a Graphic não tem isso da magia. Ele fala de cotidiano, né? A magia é do cotidiano. Então, ele queria falar sobre isso, né? Ele queria falar como que seria essa galerinha, essa turminha na vida real. Essa era a brincadeira dele, essa era a proposta dele. Então, a ideia dele trazer uma coisa tão ampla, uma coisa um pouco mais específica, veio um pouco disso, dessa vontade de imaginar a Turma da Mônica na vida real. Na vida real, não tem magia desse jeito, né? Não daria pra ter a tia Nena sendo uma bruxa de caldeirão, né? De que mexe um caldeirão. Sim. No Lições, a gente fala que, na verdade, o que acontece é que ela é uma excelente cozinheira. E a boa cozinheira, ela faz uma magia, né? Tem uma alquimia ali. Ela faz magia. Sim. Mas é uma magia da vida real, que você fez uma comida muito gostosa. Essa é a magia. A Mônica é muito forte, mas a gente nunca vê ela levantando 2 toneladas. A gente vê ela sendo forte, uma menina muito forte, mas nunca entra no lugar da força sobrenatural. Magali come muito, mas nunca entra naquela coisa de que ela devora um buffet inteiro, né? Ela limpa um restaurante em 2 minutos, né? Mas ela come bastante. A gente vê que, nossa, ela comeu todos os ingredientes ali, não sei o que, sabe? Enfim, então essa era a brincadeira dele, isso foi o que mais motivou ele. Então, pra mim, especificamente, né? Porque você perguntou e eu falei do Dani, né? Mas pra mim, especificamente, como foi pra mim pegar uma coisa tão grande do imaginário e traduzir numa coisa curta, né? Que é um filme, é uma série, uma coisa limitada, pra mim foi resgatar a minha própria infância. Eu acho que uma coisa que eu tenho desde o começo da minha carreira, eu sempre entendi que eu não tenho como fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. Eu acho que, sei em que momento que eu entendi isso, consigo te dizer se alguém me disse, onde que eu aprendi, mas teve um momento em que eu entendi que eu não tenho como agradar todo mundo, então eu preciso fazer as coisas que eu
gostaria de assistir, as coisas que eu gostaria de consumir. Então, eu acredito muito nisso no cineasta, no roteirista, escritor, que faz assim, né? E se vem de um lugar muito genuíno, vai tocar as pessoas. E a gente tinha o Maurício de Souza, que era o grande crivo, né? O Dani tinha esse crivo que se brilhou o olho do Maurício de Souza, a gente tá no caminho certo. Caraca, porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Tanto é que quando lançou o Laços, 1000 pessoas, um monte de gente veio reclamar que o Cebolinha era muito cabeludo. Mas não dava pra fazer com fios, entendeu? Sim. O paquete do Cascão não é assim, sabe? Teve toda uma polêmica em torno dessas crianças. Sim. Só que o Dani falou assim, o olho do Maurício de Souza brilhou, isso que importa, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, de que não existe unanimidade, a gente vai sempre desagradar. Então, a gente tem que estar satisfeito, tem que tocar o nosso coração. Porque se tocou o nosso coração, vai tocar o dos outros. E eu sempre parti disso. E pra mim, eu escrevi coisas que me tocaram. Acho que pra mim, o que explica essas coisas terem sido boas é que todo mundo envolvido sempre fez pensando o que nos emociona, né? O que nos toca. E já aconteceu várias vezes a gente pensar em cenas e trazer cenas ali e que todo mundo fica meio emocionado. A gente fala, gente, é isso, todo mundo aqui se arrepiou. Então, não tem como não colocar isso, sabe? Então, pra gente, esse era a maior bússola, né? Era o entusiasmo, era a emoção, era coisas que eram viscerais pra gente. Pô, que maneiro. E vocês conseguiram finais, assim, incríveis. Absolutamente emocionais e emocionantes, de fato, assim. E é interessante você colocando o quanto, de alguma forma, esses projetos também foram pessoais pra você, por conta de como ele foi sendo trabalhado por você, quantas coisas talvez você tenha resgatado, talvez pelo olhar que também você foi desenvolvendo, né? Hoje você, por exemplo, você diz, eu trabalhei com algo muito próximo do que eu gostaria de trabalhar e tal. E aí eu faço uma pergunta. Tem sempre uma conversa, quando eu tô na mesa ou com algum roteirista, que vem uma questão assim, né? O roteirista não tem, vamos dizer, o privilégio de ser um roteirista-autor, né? Como um diretor né? No geral, ele tá no início do roteiro ao final do roteiro, né? Ele tá numa ponta até a outra ponta, né? Pra você, o ato de você escrever alguma coisa, e isso não só ter colaboração, mas muitas vezes ser remexido pela produção, direção, depois montagem, né? Isso pra você é confortável, é uma peça importante da carreira de roteirista, ou você tem alguns projetos ou alguma ideia de que eu gostaria de algumas obras que eu tivesse sim, a minha visão fosse respeitada do início ao fim, sabe? Da ponta inicial à ponta final, talvez dirigindo, talvez alguma coisa nesse sentido. Como é que é isso pra você? É sempre ingrato pro roteirista entregar o roteiro pra mão de outras pessoas e isso vai ser mexido, porque a gente coloca, não sei, né, acho que nem todo roteirista trabalha assim, mas roteiristas que, como eu, colocam muito de si na obra, fica extremamente pessoal. E eu acho que a maioria dos roteiristas trabalha assim, porque quando eu converso com outros roteiristas, todo mundo tem essa mesma, compartilha disso, né? São poucos roteiristas que eu falei, não tem esse apego não, faz o que quiser, não ligam. Só pelo dinheiro, só pra, sabe? Eu acho que esses são mais raros, sabe? Mas tem também, eu acho que também, eu até invejo, porque queria eu não me importar tanto assim com o que fazem. Tem esse desapego, né? Nossa, sim. Eu me importo, mas eu percebo que, primeiro, eu me importo quando o que é mexido fere a essência da obra. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei, eu não tive tanto problema com o Dani Rezende, porque como o Dani, ele estava muito envolvido no desenvolvimento, então ele participava das reuniões, tudo que era mandado para Maurício de Souza passava por ele antes, a gente debatia muito as coisas, ele era muito envolvido com o roteiro. Então, ele tinha muito claro para ele sobre o que era a história, qual que era o coração dessa obra. Então, quando eu assisti Lições, quando eu assisti Ninguém Tá Olhando, quando eu assisti a série Turma da Mônica, eu fiquei muito satisfeita. Porque todas as coisas que foram diferentes, a grande maioria do que eu vi, que não era o que tava, que o que mudou, né, do que tava no roteiro, ainda tava muito alinhado com o coração da obra. Especialmente Ninguém Tá Olhando, que na verdade foi uma ideia do Dani, né? O Dani que criou os Ângelos, que criou, né, a ideia do sistema ali de Anjos da Guarda, a ideia do hamster, da rodinha do hamster, tudo isso são coisas que foram coisas que ele queria muito falar. Então, ele, na verdade, estava procurando roteiristas que traduzissem o que ele queria transmitir. Então, interessante, legal. Como aquilo era, eu acho que inclusive uma coisa que o Dani gostou em mim foi que eu ajudei ele a traduzir o que ele queria. Óbvio que eu pus coisas minhas, eu pus muito de mim. Sim. Mas eu acho que eu entendi que tinha uma visão ali que era dele, e eu tava querendo embarcar na visão dele. Então, como aquilo tava muito coeso, a maioria das coisas que mudaram ali estavam alinhadas com a essência da obra, então não me incomodou. Pelo contrário, algumas coisas ficaram melhores, porque algumas coisas vieram dos atores, e os atores eram muito bons. Então, às vezes vinha uma piada que eu não tava no roteiro, mas que eu achei maravilhoso. Porque, né, depois eu fiquei sabendo,
e surgiu espontaneamente nos ensaios, o Dani adorou, Caraca, incorporou. que maneiro. Isso é Então, muito quando é legal, nesse né? lugar, porque eu acho que assim, eu acho que o roteirista tem sim que ter um desapego, porque roteiro não é literatura. Se você quer ter controle total do que tá escrito, você tem que fazer literatura, você tem que escrever um livro, você tem que colocar o teu texto no mundo. O que a gente escreve não vai ser consumido pelo telespectador, no formato que a gente escreveu, porque eles não vão ler o roteiro, eles vão assistir algo que foi escrito antes. Então, nunca vai ser igual. Então, eu acho que, assim, o roteirista tem sim que ter esse desapego. Só que, pra mim, eu acho que quando eu fico incomodada, é quando eu vejo que, assim, cara, colocaram uma cena nada a ver, porque algum produtor achou que ia ser legal, porque o diretor achou, sabe? Quando é uma coisa que você vê que fere o que tava original, eu já passei por isso, assim, né? Não vou dar nomes aqui. Caraca, é mesmo? Aí, Sim. Nossa. Não aconteceu com o Ninguém Tá Olhando, ou Turma da Mônica, uma cena ou outra que eu falei, eu teria feito diferente se eu tivesse ali. Mas eu saí muito satisfeita das experiências, né, de assistir essas coisas. Maneiro. Já aconteceu em outros projetos, eu assisti e falar assim, nossa, de me sentir que caraca. sabe? De olhar e falar assim, cara, isso ficou confuso, alguém tirou uma cena que era importante, botou outra no lugar, e agora tem uma história ali que não faz mais tanto sentido, sabe? Ou alguém botou uma cena de sexo ali que foi claramente só pra ser apelativo e que não tem nada a ver com esse personagem, sabe? Aí nessas horas que eu fico muito frustrada, porque aí parece que é alguém mais poderoso que eu querendo botar uma apelação ou querer botar uma... Sim. E ali eu fico chateada porque eu acho que, nossa, essa pessoa não entendeu ou não ligou pra o que foi feito, né? Tem coisas que eu acho respeitoso com o roteirista mesmo, de verdade. Mas é isso, porque sim, o roteirista tem que ter o desapego, porque tem coisas que vão mudar na hora em que for pra uma boca de um ator, na hora em que o diretor pegar. Claro. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem a cultura do roteirista estar em set. Eu adoraria que o roteirista estivesse em set, não pro roteirista mandar, mas pra assim, olha, isso aqui a gente tá querendo mudar o que tá no roteiro, o que você acha? Pra eu, por exemplo, assim, eles querem mudar isso? A gente pode mudar isso, mas tem que entender que não pode mudar certas coisas, porque senão lá na frente não vai fazer sentido. Então, pra ter alguém que tá muito ligado na história, não tem ninguém mais conectado à história que o roteirista, pra poder, né, analisar, né, ver se essa mudança faz sentido, se essa mudança fere a história como um todo. E, óbvio, você tem que aprender a negociar, porque é isso, você não é o dono da história, o dono do projeto. O cinema é um projeto coletivo. Então, você tem que estar ligado, você não é a única pessoa, você não é a única mãe e pai desse projeto. Mas eu acho que também, do outro lado, né, porque eu sempre acho que é tudo uma via de mão dupla, né, tem um lugar do roteirista de trabalhar o desapego e baixar a bolinha do ego, mas também eu acho que o diretor, o produtor também tem que entender que existe um trabalho ali, que tem uma coesão que é valorizar o trabalho do roteirista, basicamente isso. Eu acho que um lugar onde eu me sinto respeitado, eu vejo que o meu trabalho não está sendo valorizado, que tanto faz ser uma mulher, ser um homem, vamos mudar o sexo, foda-se, vamos colocar uma pessoa, outra etnia, vamos pegar uma pessoa, porque, tá na moda esse assunto, então vamos botar esse assunto. Exato, só marketing, né? Sim. Aí eu acho que fica ruim, assim, aí eu me sinto desrespeitada. Mas, dito tudo isso, eu tenho projetos que ainda não estão no mundo, né, mas espero, nossa, tudo der certo, vão estar no mundo em breve. Estará. Sim. Que eu pretendo co-dirigir. Eu pretendo co-dirigir porque eu quero estar mais envolvida, entendeu? Eu até, pensando nisso, eu fiz em 2024, foi um ano um pouco mais parado, assim, pra mim, eu fiz um curso de atuação em 2024. Pô, que maneiro. Eu tenho muita vontade de dirigir atores. É uma ambição que eu tenho. Pô, maneiro. Pra mim é uma maneira de eu estar mais envolvida no set. Porque se eu tô dirigindo os atores, eu tô trabalhando o meu texto com os atores. Eu sinto, uma das coisas que eu tenho muita vontade, meu sonho de princesa como roteirista, é poder trabalhar os atores de uma maneira mais próxima. Porque eu acho que, por exemplo, no teatro, os roteiristas, o dramaturgo, ele tá, assim, vivendo muito ali com os atores, né? E eu acho que faz toda a diferença. Eu acho muito estranho que eu entrego um negócio, eu entrego um texto, e eu às vezes nem conheço os atores, sabe? Eu acho bizarro, porque, cara... Caraca, essa troca, assim, eu tenho um material, eu tenho um método de escrita em que eu
faço, assim, realmente um trabalho de personagem, e que eu trabalho o passado desse personagem, psicologia desse personagem, quais são as motivações internas, externas, as necessidades desse personagem, quais são os traumas desse personagem, às vezes, dependendo até do signo. Eu acho que é uma coisa que, quando eu converso com atores, a maioria dos atores com quem eu converso sobre isso, eles ficam assim, eu quero muito acesso a esse material seu, sabe? Eu lembro que quando o Ninguém Tá Olhando, o Dani foi, ó... Pô, imagino, cara. Ele me chamou pra fazer parte dos ensaios, então eu estive mais envolvida com os atores, mas porque o Dani sabia que eu ia querer e que eu tinha essa vontade, e ele tem essa disponibilidade, né? Então ele me colocou nos ensaios e falou que eu tava convidada pra participar do set o dia que eu quisesse. É que é isso, não é? Eu não sou paga pra estar no set, então que entra outro projeto, eu preciso ter outro projeto, eu não posso ficar indo lá, né? É claro, sim. Tem um auxílio pra estar lá. Então eu não consegui estar envolvida do começo ao fim, mas eu pelo menos participei dos ensaios. Que maneiro. E os atores gostavam muito de conversar comigo, porque eles queriam mais informações sobre os personagens, né? Claro. Então, ali foi que me mordeu esse bichinho, assim, do tipo, cara, eu queria muito dirigir ator. Queria muito poder trocar ideia com os atores sobre os personagens, sabe? Às vezes os atores entenderem exatamente quem são esses personagens, entender quem são, sobre o que é essa história, sobre o que é o coração dessa história. E também pra eu poder, eu quero muito também, eu fiquei muito fascinada pelo processo dos atores. Pra mim é uma coisa muito mágica, assim, porque é isso também, né? Eu tenho o desafio de entender que no momento em que entra o ator, esse personagem não é só meu, agora é do ator. Sim, maneiro. Mas eu também quero entender o que você vai fazer com esse personagem, não por controle, ou só por controle, né? Porque eu não vou mentir, né? Não vou... sim, Tem complexo de Deus, sim. Quem fala que não tá mentindo. O lance é o que você faz com isso, sabe? Sim, exatamente. Você consegue, né, se também entender os seus limites, né? Mas eu não acho que essa é uma questão de controle, acho que é uma questão de fascínio mesmo. Porque quando eu comecei a fazer o curso de atuação, eu entender o que o ator faz com o roteiro que chega pra ele, eu fiquei fascinada, porque eu acho um processo que me enriquece enquanto roteirista. Essa troca, quem ganha é o projeto. Então, claro. eu tenho vontade de, sim, estar mais envolvida. Eu pretendo, nos projetos em que eu sou contratada como alguém da sala, não, né? Porque aí eu... Sim, claro. Eu também sei meu lugar. Porque quando eu tô como roteirista, quando eu sou mais uma roteirista da sala, eu entendo que, assim, eu não sou a chefe, a visão criativa não é a minha. Então, eu entendo meu lugar também, que eu tô no lugar de ajudar o chefe a botar de pé a visão dele. Só que nos projetos que são meus, eu quero estar envolvida, entendeu? Então, é justo, muito justo. Eu tenho essa ambição que em algum momento, quando eu for lançar os meus projetos, uma das partes da minha negociação é de estar envolvida na direção como co-diretora, sabe? Eu não tenho ainda o cacife pra ser uma diretora de atores, né? Tem que fazer uma formação mais específica. Mas de estar envolvida, pelo menos como co-diretora, assim, eu tenho essa vontade. Pô, que maneiro. Eu tinha lido, muito interessante você falar sobre a questão de você ter feito atuação e você querer dirigir os atores, assim. Duas coisas, assim. Primeiro, eu participei ano passado, meio que nos bastidores, né, do set de filmagem, assim, por curioso, né, de uma amiga minha, conseguiu produzir um filme e tal. E eu fiquei muito encantado com esse processo, de fato, de já ter lido o roteiro e ver os atores passando essas falas, interpretando aquela cena, levando. Aquilo foi realmente mágico, assim. E eu tinha lido em algum lugar, eu não sei se é do Robert McKee, isso, não tenho certeza, mas em que contribui pro roteirista esse entendimento da atuação, talvez para uma construção de personagem, talvez para maneira como você vem a trabalhar o diálogo, não sei. E aí você concorda com isso, então? Que talvez contribua de alguma forma no próprio ato de escrever o roteiro, de construir os personagens? Com certeza, porque ali eu entendo, uma coisa que eu entendi, fui fazer aula de atuação, eu entendi o que o ator vai usar, sabe? O que ele vai usar. Então, tem coisas que eu percebi que, por exemplo, eu acho que não vale a pena, de forma alguma, isso eu já tinha aprendido um pouco com o Dani, porque ele já falava isso, mas ali ficou muito cristalizado na minha mente. Não vale a pena você tentar escrever no roteiro certos gestos, ações. O importante é você colocar ali sobre o que é a cena. O ator, a primeira coisa que ele faz é entender sobre o que é aquela cena. O que eu preciso tirar daquela cena, qual que é a minha motivação naquela cena. E aí trabalhar as intenções e tudo mais. Então, o que ele o trabalho do ator tem que ser espontâneo. Parece loucura, né? Falar
falar que o trabalho do ator tem que ser espontâneo, porque existe um roteiro. Mas Sim. existe um roteiro que ele vai ser, sim, vai ser o limite ali, né? Tem certos limites Sim. que você não pode ultrapassar. E é um guia. Mas, na hora em que você entra no personagem, tem um certo nível de você soltar o controle pra aquilo ser, pra aquilo ser crível. O bom ator, ele tá espontâneo em cena. Ele sabe o texto, ele sabe sobre o que é aquilo, mas ele tem que Sim. soltar e deixar um pouco dele aparecer. Então, se naquele momento, se o que ele quer é convencer uma pessoa, sacrificar alguma coisa por um bem maior, tô falando alguma coisa X, assim. Então, a intenção dele é que você faça esse sacrifício por mim ou por alguma coisa maior que você. E a outra pessoa não quer. Eu não posso ficar também colocando muito gesto, aí ele gesticula, ele bota a mão na cabeça, ele grita. O importante é que ele saiba o que ele precisa fazer naquela cena. Ele precisa convencer outra pessoa. E às vezes o lugar que o ator encontra é um lugar pequeno, é um lugar de olhar, sabe? É um lugar dele olhar no olho da pessoa e fazer um apelo emocional pequeno e não gritar, não forçar uma barra. A não ser que seja essa a ideia da cena, que seja uma pessoa descontrolada, né? Claro. Mas eu acho que você tem que entender que tem um certo grau ali de espontaneidade do que vai acontecer, que você não vai controlar o movimento daquele personagem. Então, assim, eu não escrevo mais gesto nenhum, do tipo um gesto. Maneiro. A não ser que o gesto seja muito importante pra história. É um gesto que vai se repetir. Mas eu deixei a minha escrita um pouco mais econômica e um pouco menos descritiva e um pouco mais emocional, assim, de tentar entender o que eu preciso dar pro ator pra ele conseguir fazer a cena da melhor forma. Pô, que maneiro. Outra coisa que me ajudou muito na escrita é que, nossa, pra mim, nada me ensinou mais sobre subtexto do que fazer aula de atuação. Porque os atores trabalham com subtexto o tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro, assim. É pelo menos na técnica que eu aprendi, né? Que eu fiz um ano de Meisner. É uma técnica de atuação. E esse professor, né? Eu não sei se é o Meisner como um todo ou se é esse professor, porque o professor com que eu trabalhei, que é o Tomás Rezende, ele é também um diretor de atores. E ele trabalha muito com isso, de você escrever o subtexto de cada daquilo, né? O subtexto que é a camada mais né? É o que a pessoa quer. Então, quando ela fala alguma coisa, no fundo, ela fala, faz o que você quiser. Mas no fundo, ela tá falando, por favor, fica, sabe? Então, o ator tá na cabeça, tipo, por favor, fica. Mas a fala dele é, faz o que você quiser. E, de alguma forma, isso se traduz em cena. Eu percebi a magia que assim, não dá pra ficar. Mas se o ator fala, pensa, por favor, fica. Mas fala, faz o que você quiser, você entende a angústia na cara do ator. E quando eu entendi essa dinâmica, que eu falei, cara, eu tenho que estar muito... Eu tenho que saber o subtexto de cada fala. De cada fala. Pô, que se maneiro. eu souber o subtexto de cada fala e eu, de alguma forma, eu coloco isso, seja assim, do tipo, ele quer muito que ela fique, mas o que ele fala é outra coisa, ali eu tô dando pro ator mais de bandeja, sabe? E eu acho que isso facilita. Eu não consegui botar isso em prática, de ver alguma coisa filmada assim, porque eu fiz isso em 2024 e desde então eu não fiz nada autoral. Então eu não consegui botar isso em prática tão bem, assim. Mas são coisas, eu guardo comigo, assim, a maneira como eu escrevo mudou um pouco depois do meu curso de atuação, sabe? E eu fiquei com vontade de fazer mais. Eu só não continuei fazendo porque acabou minha grana. Pô, não, eu fiquei pilhadíssimo de fazer. Eu quero fazer. Agora eu quero fazer também. É muito pena. Nossa, eu gostei muito do Meisner. Eu tenho vontade de fazer outras coisas, mas, nossa, o Meisner foi muito legal, assim, achei muito, muito legal. Que maneiro, que foda. E tenho algo aqui pra confidenciar, que sabe quem mais me ensinou sobre subtexto? Você. Naquela palestra, teve uma frase sua que ficou em mim, eu deixei lá, e aí quando eu tava escrevendo o roteiro e eu recebi uma consultoria do Rafael, do Narratologia, tudo fez sentido. Que foi o seguinte, eu tava na sua palestra do Frapa, e aí em dado momento você diz o seguinte, né, que no geral você entrega todo o texto, e a partir de você colocar todo o texto, você depois começa a identificar o que é subtexto e começa a esconder isso no seu subtexto, entregando de outras formas. Isso ficou comigo, eu achei interessante, beleza. Aí eu recebi um feedback do Rafael que em alguns momentos o meu diálogo tava um pouco descritivo, tava com um texto um pouco óbvio e tinha como trabalhar o subtexto. E aí me veio isso que você falou e eu passei a fazer isso. E caraca, funciona muito bem de você vomitar o texto e depois você começa a encontrar com muito mais presença e domínio o que é o subtexto ali, sabe? Que às vezes você não tem nem tanta ciência do que é ainda aquele subtexto ali, sabe? Pô, foi muito bom. Já agradeço a você. Obrigado, sabe? Foi ótimo, assim. Nossa, fico super feliz. E olha só, vou te falar uma coisa. Esse comentário eu já recebi muito na minha vida. De, nossa, receber uma primeira versão minha e falar, tá um pouco expositivo, né? Sim. Tá um
pouco, acho que dá pra ser mais sutil. E pra mim, eu sempre entendi, assim, eu comecei a ficar um pouco incomodada com esse feedback, porque eu falei assim, cara, eu vou chegar lá, Sim. é parte do meu processo, eu vou primeiro, eu preciso garantir que é sobre isso, eu preciso garantir que o que precisa acontecer tá lá. Na próxima etapa, a gente vai refinar. E uma coisa que eu gosto muito no Dani é que ele sempre entendeu isso. Então, às vezes eu mandava uma V1 pra ele e ele costumava falar assim, ó, a gente ainda vai mexer nesses diálogos, tá? Mas eu entendo que isso é uma próxima etapa. Por enquanto, eu quero falar de estrutura. Eu ficava tão feliz com isso que eu falei assim, eu sei que tá expositivo, mas não adianta ficar aqui quebrando, refinando esse texto se eu não sei se esse texto vai ficar. Preciso que o básico fique de pé primeiro, a estrutura primeiro. Quando esse texto estiver aprovado, numa próxima etapa, a gente começa a sofisticar, a gente começa a esconder um pouco isso. Porque eu acho que é um desperdício de energia eu ficar já trabalhando, assim, um diálogo muito genial, de já ficar, assim, querendo fazer a frase da vida, sendo que eu ainda nem sei se essa cena vai ficar, sabe? Sim, perfeito. Então, eu acho que esse comentário, tá expositivo, entendo que realmente, eu acho que é um problema. Eu acho que o cinema brasileiro, às vezes, peca por isso, né? De uns diálogos expositivos. Mas eu acho que entender como parte do processo também é importante. Pô, que maneiro. Porque ninguém vomita um diálogo genial de primeira, gente. Ninguém faz isso. Não vai, né? Não vai. Bom, talvez alguém faça. Eu faço. Exatamente. Eu tô com milhões de perguntas, eu não consigo falar sobre o início da sua carreira. Mas antes de falar sobre o início da sua carreira, como é que veio o cinema na sua vida, eu preciso ainda colocar um ponto em tudo que você falou que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Obviamente, assim, a carreira de roteirista, ela tem esse lado complicadíssimo de que ela não é tida como uma carreira... não tem o mesmo... Como é que é a palavra, né? Não é dada a mesma importância que a direção, né? Que o montador, né? Isso é um problema gigante pra quem é roteirista, né? Eu consigo entender quando a gente pensa no cinema pelo lado artístico da coisa, né? O cinema arte, eu até consigo entender. Eu acho que o roteiro em si, ele vem com essa... Como você fala, ele é uma ferramenta. Então, ele tem um pouco dessa coisa da indústria, né? Tipo, é uma ferramenta pra produção de filme, né? Enquanto quando você pensa em cinema de autor, no cinema de arte, você pensa em cinema de autor, né? Tipo, é o Tarantino que vai escrever e vai dirigir e vai montar. É quando você pensa... O Tarkovsky tem um livro que ele fala, né? Que ele nunca aceitaria um roteiro de terceiros. Isso não é arte na cabeça dele. Então, o cinema de autor, eu acho que ele ganhou um pouco dessa coisa e o roteirista, ele vai perdendo credibilidade nesse processo. Mas o problema, o que me deixa muito intrigado é quando eu penso na indústria em si. Quando você pensa na parte da indústria em si do cinema, ainda assim, né? O roteirista, ele também não tem, né? Esse olhar da importância que há dessa história nesse roteiro, principalmente por ser uma base que vai estruturar todo o projeto. E por que a indústria não consegue ainda reconhecer, principalmente... Não, talvez nos Estados Unidos comece a ter um movimento em relação a isso, né? E aí minha pergunta é essa. Primeiro, por que a indústria também não consegue reconhecer que os pilares de um bom filme talvez seja, sim, a história escrita, esse projeto técnico que vai balizar tudo? E se você acha que tá havendo uma mudança nisso, um olhar diferente em relação ao roteirista, à carreira de roteirista, principalmente no Brasil? Eu acho que não é uma resposta simples pra essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta complexa, porque eu acho que tem alguns fatores. Um dos fatores é o que você mesmo já disse, que é a herança do cinema de autor. A gente teve um cinema novo que bebeu muito da fonte da Nouvelle Vague, né? Então a gente tem a coisa do cinema de autor, em que o autor é o diretor, né? E essa ideia do Glauber, de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Exato, né? Eu acho que a gente vem dessa herança. Então, a gente tem uma herança de valorizar muito o diretor e o fotógrafo. Eu acho que, na verdade, acho que atualmente as pessoas mais valorizadas, eu vejo que são o diretor, o produtor, o fotógrafo e o elenco. É o elenco principal. Sim. Eu acho que você falou de montador, eu acho que o montador não é valorizado, na verdade. Eu acho que ele é... É mesmo? Caraca. Eu acho que não. Eu acho que os montadores e os roteiristas, eles têm uma dor em comum, que é a gente fica nas pontas. Não, concordo total. Faz sentido. Sim. Pontas. A gente, nada se começa sem o roteirista e nada se finaliza sem o montador. E os dois são as pessoas que estão... São dois tipos de roteiro, na verdade, né? Porque o montador, ele é um segundo roteirista. Porque ele vai pegar aquilo e ele vai ver o que monta. Porque tem coisas que não montam na hora, né? Tem coisas que na hora que... É outra linguagem que você vai usar. Eu acho o montador muito importante e eu acho que ele também é muito desvalorizado. E a gente tem uma dor que a gente tem em comum, é a de alguma forma, a gente não é visto como parte da equipe. Uma coisa muito louca, assim, sabe? Caraca. Eu já passei por isso 1000 vezes, assim, de participei de um projeto, e aí tem a fotinho da equipe do set, o último dia.
Aí mostra todo mundo do set, todos os atores, os produtores, os maquiadores, o fotógrafo, os assistentes, estão todos ali, eles fazem essa foto e falam, a equipe do filme tal, a família do filme tal. E eu falo, gente, eu sou uma pessoa muito importante nesse filme e eu não estou nessa foto. É como se a gente é esquecido. Eu não tá nem ali, nem o roteirista, nem o montador. E pra mim, eu acho isso um pecado, de que as pessoas postem uma foto de equipe de set e falem que aquela é a equipe. Sim. É incompleta, tem duas funções essenciais pra qualquer filme, série, que não estão lá, que é o roteirista e o montador. Eu defendo muito o montador, porque as nossas dores são muito parecidas, nós somos essenciais. Nossa, faz muito sentido. E a gente não é valorizada, a gente não é valorizada. Não, total. Eu acho que o começo dessa crise, né, dessa injustiça, vem dessa herança do cinema de autor. Mas acho que tem um outro aspecto dessa história. Tem esse aspecto que eu acabei de falar, né, que a gente é esquecido, porque a gente não tá nas na ponta, pontas, né? Na ponta do final. Mas acho que tem outro aspecto mercadológico, que é essa lógica de mercado, de otimização do que é mais barato. Você investir em desenvolvimento sai caro, e ela demanda tempo. Então, assim, bom roteiro, ele precisa de tempo. Pra você ter uma noção, o Ninguém Tá Olhando, Pô, interessante. parte do motivo pelo qual o Ninguém Tá Olhando é tão bom, é porque o Dani batalhou pra mais tempo de desenvolvimento. A Netflix queria 6 meses de desenvolvimento. E o Dani conseguiu dobrar, a gente teve 1 ano. Então, vendo que eu falei, que prorrogou, que inclusive a Mari, que tava como chefe, ela não conseguiu ficar até o final, porque o contrato era de 8 meses, alguma coisa assim. E aí, quando acabou esse contrato, o Dani falou, eu não acho que os roteiros estão ainda prontos, eu preciso de mais tempo. Ele queria mais 3 meses, ele conseguiu negociar mais 3 meses, só que a Mari não podia mais, foi aí que eu entrei como chefe, porque, né, o contrato original tinha acabado e precisou se fazer um novo, né? Sentido. Mas pra mim, é por isso que essa série ganhou um Emmy, por isso que essa série ficou boa, porque... Claro. O Dani falou, isso aqui não é suficiente, acho que dá pra ficar melhor. Então, eu acho que, assim, 3 meses a mais antes de entrar em produção. Quer dizer, eles entraram em pré eu já tava escrevendo, né? Tanto é que várias... E até a base, que já estavam em pré, e eu ainda tava escrevendo. Então, a coisa encavalou um pouco. Mas, assim, são 3 meses a mais de desenvolvimento e 3 meses de salário pra equipe de roteiro. Então, na cabeça da plataforma, né? Do distribuidor ou da produtora, quanto mais você encurtar o tempo de desenvolvimento, melhor. Então, existe essa tendência a desvalorizar a importância do roteiro para justificar cortar ele, né? Podar ele. Claro. Quem se beneficia disso é quem tá com a grana. Eu nem acho que se beneficia de verdade. Eu acho que é uma economia falsa. Também acho. Sim. Eu acho que, assim, sai muito mais caro você abrir uma diária a mais, ou você ter que, sabe, você chegar na ilha de edição e você ter que abrir de câmera de novo, isso é muito mais caro do que você pagar 1 mês a mais de desenvolvimento pro roteirista. 1 mês a mais. Exato. É muito mais caro. Assim, quanto mais você investir no desenvolvimento, mais você otimiza depois o set de filmagem. Set de filmagem é assim, cada diária é uma fortuna, porque é um monte de gente que você mobiliza, um monte de salário que você vai ter que pagar a mais. Pessoas que cobram por hora. O roteirista não cobra por hora. O roteirista, a gente cobra por sabe? 1 mês de trabalho, sabe? Total, ou por entrega. Sim. Então, assim, a gente, na verdade, a economia é aquela coisa, o barato que sai caro. Eu acho que a mentalidade de você reduzir o tempo de desenvolvimento é um barato que sai caro. Porque às vezes você corta 1 mês de desenvolvimento e você tem que gastar o dobro, ou até mais do que você gastaria com 1 mês de desenvolvimento para abrir diárias a mais, sabe? Então eu acho que pra mim tem uma lógica um pouco de um capitalismo meio selvagem, meio burro. Burro, né? É burro, porque eu acho que é uma ilusão, assim, de não vamos gastar dinheiro com isso. A gente, eu não vou citar nomes, porém, uma experiência muito ruim. Eu tive uma experiência muito ruim num projeto em que tinha uma produtora que falou assim, que eu tava ali negociando, né, falando, olha, a gente precisa desenvolver tal parte ali, né, tal. Tinha uma parte ali do que eu queria trabalhar mais, que eles estavam perguntando quanto tempo, né, que eu entrei no projeto quando ele já tava meio quase nos finalmente, e eu entrei pra ajudar a resolver alguns problemas de roteiro. Caraca, deve ser bravo. E aí eu adoro resolver problema de... Eu adoro fazer doc, eu adoro, tipo, me coloca num projeto pra resolver o projeto. Eu adoro essas coisas. Imagina, você
paga pra adaptar para um projeto dos outros. Sim, pode crer. Não tinha olhado dessa forma. Muito bom. Porra, eu adoro. Doctoring, assim, infelizmente, atualmente não se faz mais muito doctoring, assim, faz muito tempo que não me chamam pra doctoring, mas eu amo. Toda vez que me chamaram, eu sempre amei. Sim. E me chamaram pra entrar ali no esquema de, tipo, o diretor não ia poder mais trabalhar no roteiro, precisavam de alguém que me pegasse rápido e tal, me chamaram. E eu tava ali negociando pra ter tempo de trabalhar uma parte específica do roteiro, que, enfim, não vem ao caso. Essa produtora falou assim, gente, a gente não precisa explicar tanto, a gente já vai ter ator tal, as pessoas vão assistir. Ela tava contando que porque tinha uma celebridade envolvida, que tinha muitos seguidores no Instagram, e as pessoas vão assistir, não precisa ser tão elaborado, sabe? Eu quis morrer quando ela falou isso, que eu fiquei quieta, né? Bom, eu tentei argumentar ali, graças a Deus tinha uma outra pessoa ali, Sam, que falou, não, a gente precisa explicar. Mas a mentalidade é essa, não, a gente não precisa trabalhar em roteiro, vamos colocar uma celebridade, sabe? É um assunto que tá trendando, foda-se. Então, eu acho que tem coisas, e eu não entendo porque, como é que as pessoas ainda não entenderam que isso não funciona? Eu não consigo entender. Tipo, mesmo as coisas assim do algoritmo. Sabe essa coisa que, né, os streamings todos trabalham em cima de algoritmo. O algoritmo vai dizer a hora em que o espectador pôs o celular, tirou o celular, né, começou a olhar pro celular, ele sabe, né, de alguma forma, o algoritmo sabe o momento em que o espectador desatento. É agora que a gente tem que botar uma cena de ação. Pra mim não faz sentido. Pra mim, assim, cara, se a história é boa, se a história for boa, as pessoas vão ver. É simples assim. Só que eu tenho a sensação de que não é interessante para as pessoas que têm dinheiro de investir nesse desenvolvimento, porque isso é dar, não sei se é dar mais poder pro roteirista, porque, enfim, não sei se é valorizar um negócio que, eu não sei, assim, outros interesses escusos tem aí, mas eu vejo que as produtoras, elas não sei se é justo botar isso na conta das produtoras, até porque eu conheço produtoras muito, muito mansas, mas as plataformas, os distribuidores, eles mal podem esperar pro momento em que o ChatGPT cuspiu um roteiro pronto, ou cuspiu um filme pronto, porque artista dá trabalho, artista quer fazer um negócio massa, entendeu? E pra eles, não, é um produto. Então, a ideia do cinema ser produto, eu acho que é uma coisa que mata muito da arte disso, e acho que acaba sendo uma consequência natural de não valorizar o roteirista, né? Porque o roteirista tá lá querendo fazer, sabe? A gente é visto, eu já ouvi isso, nós somos chatos. Roteirista é difícil, porque roteirista quer crédito, entendeu? Roteirista chato com crédito. Não sei porque roteirista é de saco com crédito, sabe? Não sei porque roteirista. E às vezes, assim, eu tenho uma agente que é a Mari Brasil, e ela fala, a gente desabafa isso com ela, e ela tá do nosso lado, né? Ela é a nossa grande pessoa que ali ajudando a lutar por nós. E ela às vezes fala assim, nossa, é impressionante, às vezes eu fico ali batalhando por uma cláusula que é tão absurda, do tipo, é tão absurdo eles não quererem dar isso pro roteirista, porque eles não quererem. Que é o mínimo, assim, ter um mínimo de segurança, a gente ser pago, da gente ter o crédito certinho, sabe? Às vezes é difícil a gente conseguir o mínimo. Eu acho que entra numa lógica de mercado de que a gente quer um produto que é bom, rápido e barato. Isso não existe. Não existe, cara. Eu acho que tem uma coisa assim, aí você perguntou se existe perspectiva de melhora, se é uma coisa que tá mudando. Infelizmente, eu acho que não. E aí? Não. Não. Honestamente, minha opinião sobre o caminho do mercado do cinema é uma opinião minha, né? Baseada nas coisas que eu tenho, as conversas que eu tenho, no que eu enxergo de mundo e como que eu vejo o que tá acontecendo. Posso estar errada, mas assim, eu sou do time otimista. Eu acho que existe luz no fim do túnel e eu acho que sim, em algum momento, o que eu acho é que em algum momento essa ficha vai cair. Eu acho que a gente ainda vai passar por um renascimento do cinema. De forma geral, não é só um problema do cinema brasileiro, isso é uma coisa do cinema mundial. A gente tá vivendo uma crise muito grande no cinema. Bom, tem uma resposta mais longa pra isso. Olha só, sinta-se à vontade, o que você quiser. Parte do problema também é que parte da crise que a gente tá vivendo hoje foi muito ocasionada pelos streamings, porque o streaming mudou a lógica de mercado. O streaming mudou a maneira como a gente faz cinema, como a gente faz TV. Porque antes, como que era? Você
você lançava um filme no cinema, você não lançava um filme na TV, você lançava no cinema. Sim. A distribuidora lançava o filme e pra você ver um filme novo, pra você ver um lançamento, você tinha que ir no cinema, né? Eu imagino que você lembre da época em que a gente ia no cinema sem saber que filme ia ver. O programa era no cinema, lá você vê que filme você quer ver. Você vê pelo cartaz, você vê pela sinopse. Já aconteceu muito, tipo, vamos passar no shopping, a gente vê um filme no shopping, sabe? Aí a gente decide na hora que filme que a gente quer ver. Isso não existe mais, as pessoas já saem sabendo que filme que elas vão ver, elas já compram o ingresso antes, já chegam lá com o ingresso no celular, entendeu? Sim. Então, antes a maneira que se fazia TV era ou você fazia alguma coisa pra TV aberta ou pra TV a cabo. Então, como se fazia dinheiro naquela época? Era a bilheteria do cinema, e no cinema você tinha 3 oportunidades de ganhar dinheiro, que era na bilheteria, era depois no lançamento de DVD, fita cassete, enfim, e um terceiro momento que era iniciar pra passar na TV. Sim. A série, como que se ganhava dinheiro? Se era TV aberta, era através, né, do anunciante que pagava, né, pra anunciar nos intervalos comerciais. Exatamente. Ou a TV por assinatura vinha pela assinatura. Então, era muito simples a maneira de você fazer dinheiro. Hoje não é tão simples. Como é que as pessoas consomem conteúdo? Elas têm um streaming que elas pagam mensalidade e que ali elas veem uma infinidade de filmes e séries. Então, a maneira de ganhar dinheiro ficou mais indireta. A Netflix não ganha dinheiro com as assinaturas, ela ganha dinheiro, parte do valor da Netflix é valor de ações de mercado. Então, é uma maneira mais complexa. Então, agora não é mais sobre você. Antes, quando você lançava um filme, ele ser bom era rentável, porque se ele era bom, a pessoa ia no cinema de novo. Titanic, as pessoas iam ver o mesmo filme 3 vezes. Elas queriam ver no cinema. Sim. Porque como ele é muito bem filmado, é uma experiência imersiva. Você se sente afundando naquele navio junto com aquelas pessoas. Então, a experiência cinematográfica no cinema era muito maravilhosa. Era muito foda. Você faz um filme e ele ser bom era rentável. E hoje, mais ou menos, porque a Netflix, eles precisam de quantidade. Pra pessoa querer pagar uma mensalidade, ela precisa ter acesso a muita coisa. Então, virou mais sobre quantidade do que qualidade. Então, hoje, a maneira como a galera que tem dinheiro pra investir, que então é o distribuidor, que é a plataforma do streaming, eles não arriscam tanto quanto arriscava antes, porque agora arriscar sai muito caro, então eles vão no que é certo, então por isso que é muito certeiro, então é muito no que, então vamos colocar uma celebridade pra ver se garante que as pessoas vão ver. Exato. Então, tem esse desespero da garantia, e que eu acho que isso é uma maneira boa de se ver a vida. A vida é feita de risco, as melhores coisas vêm do risco, e a gente tá arriscando pouco, então eu acho que isso faz parte da crise. Então, por isso que cada vez mais as produtoras, as distribuidoras, as plataformas querem o rápido, então por isso que cada vez mais é ChatGPT, cada vez mais, então assim, não se quer mais gastar tanto dinheiro nessas produções, por isso que tá tudo meio chapado, as coisas estão menos sofisticadas, só que ainda existe, né, a Apple TV, por exemplo, é um lugar que investe muito em qualidade, e eles são recompensados, porque, a Ruptura, né, que é aquela série, Severance, que é uma série muito inovadora, é uma série de altíssima qualidade, que vai contra essa onda de ir só pelo que é mais rápido, que é mais fácil, tanto é que eles demoraram muito pra lançar a segunda temporada. Então, é uma série que priorizou muito a qualidade. E foi muito recompensada, porque, assim, é uma série que, assim, não tem nada a ver com o que os streamings têm defendido de ser uma coisa com ação, com a pessoa não largar o celular. Pelo contrário, é um ritmo até meio arrastado em alguns momentos, né? É uma série que te convida a confiar nos artistas. Confia que a gente vai te levar numa jornada que vai ser legal. Confia que, olha só, aqui a gente vai apresentar um novo personagem, mas confia que ele vai fazer sentido depois. E as pessoas embarcaram, sabe? Então, eu acredito muito que as pessoas, elas querem embarcar em boas histórias. E o seguro é muito chato, porque o seguro é repetitivo. Então, nessa onda da gente fazer só o que é seguro, uma coisa que tá acontecendo é que tem pouca coisa original, nova, tem muita reciclagem. Muita reciclagem demais. de IP. Então, é você pegar os IPs que dão certo e ficar fazendo remake, ficar fazendo spin-off, sabe? Então, vamos fazer agora o live action do Rei Leão. Agora vamos fazer a história do Mufasa, sabe? Daqui a pouco vai ter a história da Nala, vai ter outra história, sabe? Vai. Aí fica assim, aí tem Moana 1, Moana 2, Moana live action, sabe? Já é o live action do live action e começa a ficar reciclado. Smurfs 4, ninguém aguenta mais tanta continuação, tanto spin-off, tanto remake. Eles querem ver coisas novas. Então, eu acho que essa coisa de
de fazer o que o espectador tá esperando, eu acho ficar só no que é seguro ali, eu acho uma cagada, porque o espectador quer ser surpreendido, e para ele ser surpreendido você vai ter que arriscar, e às vezes o risco vai dar errado, só que o dar errado não tem que ser um impeditivo para continuar querendo arriscar, sabe? Claro. Só que é foda, é isso, a lógica de mercado mudou. O que eu acho que vai acontecer? Que nem eu falei antes, eu sou do time dos otimistas. Eu sou uma otimista realista. Então, assim, eu acho que em algum momento as coisas vão mudar. Eu acho que em algum momento vai ter um renascimento do cinema. Eu acho, inclusive, né, isso é um achismo completo, tá? Eu nunca estudei isso, mas eu sinto que a inteligência artificial, ela vai precipitar essa queda. Eu acho que a gente ainda tá num barranco, rolando barranco abaixo, acho que as coisas ainda ainda não tá melhorando. A gente ainda tá nessa lógica de pouco dinheiro, pouco investimento, pouco risco, e a inteligência artificial tá vindo pra comer cada vez mais o tempo. Uma coisa que eu percebo que acontece nos últimos projetos que eu trabalhei, é que os prazos são cada vez menores. Caraca, isso deve ser uma loucura. Rápido. É desesperador. E nessa de prazos cada vez mais curtos, a inteligência artificial vem pra criar atalhos e tudo mais. Eu acho que cada vez mais vai ser feito filmes com inteligência artificial, só que eu acho que isso vai ajudar a gente a chegar no fundo do poço mais rápido. Eu concordo. Quando a gente chegar nesse fundo do poço, e aí em algum momento vai começar a ter esse renascimento, acho que novas, pequenas produtoras vão voltar a fazer filme de forma, entre aspas, de forma mais artesanal, que é realmente investindo em roteiro, investindo no trabalho dos atores, investindo em cenários reais, menos CGI, mais cenários reais. Por que a gente agora tá com uma nostalgia de filme antigo? Pensa, eu vejo isso pela evolução, por exemplo, do Jurassic Park. Os que tem hoje, os que são lançados hoje, são chatérrimos. São cenas de briga de dinossauro, e aí os dinossauros ali se atracando, não sei o que. Sim. E as pessoas ficam impressionadas com o Jurassic Park 1. Por quê? Porque aquilo ali era um robô feito de verdade. Era um animatrônico. Pô, exato, cara. Mas eu tenho uma saudade dos filmes artesanais. E eu acho que vai ter um renascimento. Só que assim, que nem eu falei, eu sou uma otimista realista. Eu acho que vai levar um tempo. Eu acho que não vai melhorar agora. Eu acho que a gente ainda vai passar. A gente ainda não chegou no fundo do poço. Sim, pesa muito esse ponto que você coloca de como você tem hoje um streaming que te oferece muita coisa, tem que oferecer muita coisa, então eu tenho que encontrar ferramentas pra fisgar o público. Então é mais atrativo, de fato, o nome do ator que vai fazer o protagonista do que, de fato, o roteiro. E aí entra em outras camadas, né? Tipo, se esse ator tem inúmeros seguidores, se ele, de fato, ele é famoso na internet, tem um Instagram gigante. Então, eu torço pra que a gente chegue logo nesse fundo do poço, porque, de fato, a arte tá bem posta de lado, né? Tipo assim, apesar que, sei lá, no cinema esse ano, por exemplo, foi um bom cinema, né? Tipo, Hollywood, por exemplo, esse ano entregou filmes interessantes. Tem filme de fora bem interessante também, né? O próprio valor sentimental é muito bom, né? Mas parece ainda ser uma coisa meio fora da regra, né? Eu acho que sempre vão ter coisas boas. Eu acho que nunca... Porque se só tivesse coisa ruim, a gente já estaria no fundo do poço, certo? Aí estaria no fundo do poço, exatamente. Eu acho que sempre vai ter coisas boas sendo feitas. Eu acho que foi um bom ano de cinema, no sentido de que tiveram boas obras, né? Teve o Agente Secreto, que inclusive tá ganhando aí muito reconhecimento. Teve lá Os Pecadores, o Hamlet, são filmes muito bons. Então, continua se fazendo coisas de qualidade. Porque eu acho que nunca vai morrer, eu acho, completamente isso. Eu acho que sempre vão ter filmes bons sendo feitos. Porque, ainda mais nos Estados Unidos, que é uma indústria já madura. O problema é que, por exemplo, no Brasil, quem tá fazendo cinema é quem já está no topo. Kleber Mendonça tá fazendo filmes, o Walter Salles tá fazendo filmes. Agora, eu acho que nunca foi tão difícil entrar no mercado quanto hoje, assim. Eu vejo que tanto eu quanto outros colegas que já estiveram muito bem posicionados estão com mais dificuldade, assim. Eu vejo que ano passado foi um ano fraco pra mim, por exemplo. Apareceram poucos projetos, tive dificuldade também de apresentar os meus, tá tudo muito hermético. Eu sinto que eu vou lá apresentar algum projeto e sempre tem assim, a gente tá procurando, tudo assim, procurando coisas mais seguras. E pro mercado, Walter Salles é seguro, porque é um nome já renomado, Fernanda Torres é seguro. Então, assim, Walter Salles, um filme com Fernanda Torres e Selton Mello, sobre um livro da ditadura, escrito por Marcelo Rubens Paiva, é seguro, é muito seguro. O Walter Salles é de uma família bilionária, então também tem ali um respaldo. O Kleber Mendonça com o Wagner Moura também é relativamente seguro. Então, agora, no mercado, eu não sou tão segura. Por mais que eu tenha feito Turma da Mônica e uma série que ganhou Emmy,
Sim, Eu já sim, não sou sim. tão segura. Quando eu tento apresentar os meus filmes, as minhas coisas autorais, a gente tá procurando uma comédia mais popular. A gente tá procurando... aí, sabe, eu já ouvi dos projetos que eu já tentei apresentar, eles serem... a gente tá procurando uma comédia mais aberta, uma comédia mais popular, mais física, sabe? Ou, a gente tá procurando alguma coisa mais... por exemplo, uma coisa que eu vejo que tá rolando agora. Estão atrás de roteiros com tramas envolvendo personagens evangélicos. Porque o evangélico tem muito evangélico no Brasil, então eu não consigo falar evangélico, eu não consigo escrever essa história sozinha, pelo menos eu não consigo, eu não sei, eu não conheço, não sou evangélico, não sou evangélico. Sim, meu Deus. Então eu vejo que, assim, a parcela das pessoas que tá fazendo cinema são pessoas que já estão muito, muito consagradas no meio, que aí o mercado se permite investir, entendeu? Porque aí, nossa, vai pra um Oscar, né? Negócio que gera interesse, o Brasil é visto, então isso vale a pena. E que bom que pelo menos isso temos, né? Porque aí você garantir que a gente tem uma coisa de qualidade sendo feita. Mas se você vai ver, assim, a média, eu acho que o cenário é outro, assim. Quando você pensa em indústria, de fato, né? Pra quem tá começando. Eu imagino. Eu me sinto meio, cara, o que eu estou fazendo, sabe? Ainda mais que, assim, já não sou novo, mas pelo menos, sim, trabalho como designer e decidi começar a tentar, sei lá, escrever roteiro e tal, e me sinto meio perdido um pouco nesse processo, porque sinto que o mercado tá num momento muito complicado. A indústria tá com essa face que é muito agressivo, né, na ideia de marketing, na ideia de algoritmo e tudo isso, né? Você até comentou uma parada até pra reforçar o que você falou sobre a questão dos montadores, né? Total, assim, pensando aqui, você tem até uma questão dos montadores na Hollywood de ouro, lá, década de 30, 40, as montadoras eram mulheres, na esmagadora maioria das vezes, né? Porque havia uma ideia de que como você tinha de fato que montar a película fisicamente, era uma ideia de costurar o filme. Então, sempre tinha as mulheres costurando o filme. Então, assim, já tem essa herança que vai criar uma ideia de que os montadores não têm tanta relevância quanto tem um diretor, né? Então, é foda, né? É foda, realmente é foda. E eu acho que essa coisa das pontas, né? Mas, pra não te prender tanto, deixa eu falar um pouquinho. A gente tá falando do futuro, o futuro tá incomodando, né? Então, eu vou falar do passado mesmo, que eu acho que fica sendo um pouco mais confortável, né? Você tem uma lembrança da primeira vez que você viu um filme no cinema? Você tem isso com você? Do primeiro filme que foi? Nossa, essa é uma boa pergunta. Então, eu não sei se eu lembro o primeiro filme que eu assisti. Eu tenho uma leve lembrança de ter assistido. Provavelmente foi algum filme da Disney. Assim, meus pais me levavam no cinema muito criança. Assim, a gente vai desde criança pro cinema. Então, eu tenho lembrança de ter assistido, talvez, Rei Leão, mas eu não vou saber dizer com certeza. Sim. Mas, assim, se eu for chutar, minha primeira lembrança do cinema seria o Rei Leão. Pô, que maneiro, porque é engraçado que eu lembro de eu assistindo o Rei Leão, mas Rei Leão é de 94, e eu tenho certeza que eu vi Jurassic Park no cinema, que é 93, né? E só que eu não lembro de eu no cinema assistindo Jurassic Park, eu lembro eu conversando com meus amiguinhos, falando que era espetacular, que era um filme incrível, e eu lembro que todo mundo queria ser já arqueólogo, todo mundo queria, e todo mundo ficou aficionado com o dinossauro, mas a minha memória de cinema mais antiga é Rei Leão. Eu lembro que foi muito, muito forte, assim. É muito marcante, pra mim foi muito marcante, assim, e por muito tempo era meu filme da Disney preferido, assim, de criança. Eu lembro que eu tinha 5 anos, quando você falou agora a data, pra mim foi ótimo, porque ele lançou em 94, eu tinha 5 anos em 94. E o meu aniversário, talvez de 7, não sei se agora foi algum aniversário depois disso, foi tema de Rei Leão. Então era... maneiro. Você era bem novinha, você era muito novinha. Eu era bem novinha, mas eu tenho essa lembrança de ser muito marcada. Eu amava as músicas, eu sabia todas as músicas. Obviamente, fui traumatizada, como todas as crianças que assistiram Rei Leão. Mas é muito louco, né? Criança lida muito melhor do que a gente pensa, né? Eu depois de trabalhar com infanto juvenil, eu tenho essa opinião de que a gente subestima muito a capacidade das crianças de entender o mundo. Sim. E mesmo com esse trauma, era o meu filme preferido, assim, da Disney. Eu amava. Qual foi o filme depois da Disney que vai ocupar esse lugar pra você de preferido? Aí, né, fui crescendo, eu sempre continuei assistindo filmes da Disney, assisto até hoje, né? Então, pra mim, em algum momento... É que eu também tinha um lance com as princesas, né? Então, eu gostava da Jasmine. Então, em algum momento, eu fiquei aficionada pelo Aladdin. Mas eu não lembro qual que eu assisti primeiro, mas eu acho que eu assisti o Rei Leão antes. Mas, por exemplo, quando começou a era Pixar, eu comecei eu já era adulta, mas aí comecei a enlouquecer com os filmes da Pixar. Mas eu acho que por um tempo eu oscilei entre
Aladdin. Acho que depois, quando lançou a nova onda do Imperador, eu achei uma coisa muito... Maneiro, eu acho que eu nunca tinha dado tanta risada num desenho quanto a nova onda do Imperador. Eu lembro de assistir com uma amiguinha minha da infância e a gente reassistia juntas muitas vezes. Então, acabava sendo... Eu não gosto nunca de colocar um posto de favorito, porque pra mim sempre foi um lugar muito difícil. Eu nunca quis me comprometer só com um favorito. Eu sempre gostei, variava, né? Sim. Tem épocas que eu queria mais ser a Jasmine, tinha épocas que eu queria ser a Pocahontas, tinha épocas em que eu queria cantar as músicas do Rei Leão, enfim, variava. Maneiro, que maneiro. Você mencionou que seus pais te levavam muito pro cinema. Isso foi importante no seu processo de querer vir a ser roteirista? Como é que foi o cinema? Como o cinema chega pra você com uma ideia de trabalhar com cinema e ser especificamente roteirista? Eu acho que eles me levarem no cinema, sim, fez parte disso. Mas quando eu faço a minha trajetória do que me empolgava sobre o cinema e por que eu escolhi cinema, na verdade, o que veio primeiro foi o amor pela literatura. Eu era uma criança que lia muito. Eu amava ler. E eu sempre, quando eu olho pra trás, eu vejo que eu sempre fui artista desde criança, porque o que eu gostava de fazer, as coisas que eu mais gostava de fazer eram escrever e desenhar. Então eram as coisas que eu mais passava tempo fazendo dentro de casa, assim, no meu quarto, era pintar, escrever. Sim. Eu comecei a gostar de escrever muito cedo, porque meu pai sempre me estimulou a ler, sempre teve isso de que ele queria estimular a leitura, porque ele também ama literatura. Então, desde muito cedo, ele me ganhava muito livro de presente, e aí teve um momento da minha vida em que, como eles viam que eu gostava de ler, eles estipularam uma coisa que eu achei maravilhosa, e que se um dia eu tiver filhos, eu pretendo fazer também. Livro não é presente, você pode pedir a hora que você quiser. E pra mim, nossa, então todo fim de semana eu queria ir na livraria da Vila comprar um livrinho. Maneiro. E assim, era uma maneira de eu sempre ter um presente. Então eu lembro que nas férias eu sempre lia o tempo inteiro, assim, eu sempre tinha isso, eu lia uns 10 livros nas férias. Que maneiro. E então eu tinha isso de ser muito apaixonada por literatura, e teve um momento, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu li Harry Potter. E pra mim, isso é uma coisa muito louca, né? Quando eu descobri que a autora era uma mulher, e que ela escreveu aquela história, com uma história tão fantástica, tão complexa e maravilhosa. Incrível, né? E eu tinha, muito cedo eu falava, eu queria ser que nem essa mulher, eu queria ser essa mulher, eu quero escrever um livro de sucesso, eu queria, falei, cara, sonho, depois, o fenômeno Harry Potter, mais do que me dá vontade de embarcar nas aventuras daquele bruxinho, Sim. eu queria ser a autora, eu queria, assim, é isso que eu quero ser uma autora de sucesso, eu quero... Pô, que maneiro, né? Escrever livro, o mundo inteiro vai ler, eu quero criar um mundo fantástico também, sabe? Pra mim, aquilo era muito louco, tipo, como que não saiu da cabeça dela, sabe? Então, eu lembro que eu tenho essa memória de começar a escrever histórias, mas eu não sabia como terminar uma história, né? Eu sabia começar histórias. Então, eu criava personagens, eu criava mundos, eu fazia desde fantasias até histórias mais mundanas de escola. E eu sempre escrevia, assim, eu tinha arquivos, assim, de 30 páginas de coisa escrita. E em algum momento eu parava, porque eu sabia, não sei mais o que fazer com essa história, porque eu não tinha, né, a teoria de como escrever uma história. Mas eu tinha isso, eu escrevia muito. Então, o meu sonho era ser escritora. Então, a vontade de escrever veio antes de fazer filmes. E aí, eu carreguei essa ambição desde muito nova, assim, desde os 10 anos de idade, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser escritora. Só que aí, quando eu entrei no colégio e começou a se falar de o que prestar no vestibular, eu ficava assim, que faculdade que eu faço para escrever livros? Sim. Tinha isso, não tinha uma faculdade de storytelling. As minhas opções eram jornalismo ou letras, basicamente. Eu só tinha essas duas opções. Sim. E aí, quando eu fui ver mais a fundo, jornalismo é não ficção, né? Você tá escrevendo notícias, no máximo você escreve uma crônica, um jornal, uma revista, e aquilo não me brilhava os olhos. Eu via a grade horária, assim, a grade, né, do que as pessoas que fazem jornalismo estudam, eu não queria, não tinha vontade. Aí eu fui ver letras. Eu até achei legal, só que o que me incomodou, e isso talvez, né, eu fui mal orientada nesse sentido, foi de que quando eu falava que eu queria fazer letras, porque aí eu falei, bom, vai ser letras, né? Porque eu via que tinha autores que já fizeram letras no passado, era o que mais fazia sentido. Todo mundo pra quem eu falava que eu queria fazer letras falava, então você quer ser professora? E eu falava, não, quero ser escritora. Sim. Bom, saiba que se você fizer letras, você vai ser professora. Vai ser professor. Todo professor com quem eu conversei sobre isso me desestimularam. Eles falaram assim, não faça letras. Aí eu fiquei, então o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Aí eu cogitei fazer arquitetura, porque, bom, eu gosto de desenhar. E a ideia de fazer arquitetura ainda me parece mais legal do que ser jornalista. Sim. E aí eu lembro, a memória é muito nítida na minha cabeça, porque eu tinha 15
15 anos e teve uma feira de profissões no meu colégio. E eu fui no andar, tinha 3 andares, tinha o andar das biológicas, exatas e humanas. Eu fiquei no andar das humanas e eu fui passando, né, vendo ali o que tinha. E aí tinha a barraquinha, o audiovisual. E tava lá o menino que tava eu nunca vou esquecer, esse menino, ele tava na barraquinha do audiovisual e ele tinha feito audiovisual na USP. E meus pais fizeram USP e eu queria fazer USP. Eu queria fazer eu estivesse na USP, porque eu queria fazer uma faculdade gratuita. Sim. E a USP tem muito prestígio e meus pais fizeram USP, então eu queria também, né? E aí eu falei, cara, perfeito, a USP tem um curso de cinema. E aí lá eu perguntei, mas como é que funciona? Então, vocês ensinam a escrever roteiros, a história que vai ser do filme? E aí ele falou, sim, é a função do roteirista. Sim. Eu falei, gente, eu tinha uma profissão roteirista. O cara me falou que eu chamava roteirista, que é a pessoa que escreve os filminhos. Eu falei, cara, perfeito, isso é o mais próximo de escrever histórias que eu vou conseguir. E aí eu lembro de ter chegado em casa, eu cheguei assim, adiante, e falei pros meus pais, eu já sei o que eu vou prestar no vestibular. Audiovisual, cinema. Lembro, assim, a brilho sumindo da cara dos meus pais. Decepção. Pelo menos, não é decepção, eles estavam preocupados. Eles falaram, eu lembro que a primeira coisa que a minha mãe falou foi, você sabe que quem faz cinema no Brasil é gente rica, né? Walter Salles, ela nem falou Walter Salles, ela falou é filho de banqueiro, bancário, gente de família que tem banco, sabe? É gente muito rica. E aí eu falei pra ela, olha, eu conversei com um carinha ali e eu perguntei pra ele se dá pra fazer dinheiro fazendo cinema. Ele falou, olha, é um mercado difícil, mas dá. E é um mercado em ascensão. Na época eu estava em ascensão mesmo. Sim. Eu falei isso pra ela. Aí eu falei assim, mãe, eu fui com tanta segurança, falei assim, mãe, fica tranquila. É na USP, um prestígio, o cara falou que dá pra ganhar dinheiro, e é isso que eu quero fazer. Eu tinha tanta foco. Minha mãe, depois depois que eu fiquei mais velha, né, ela falou pra mim assim, cara, você chegou com tanta certeza que ali eu entendi que se eu não te deixasse fazer aquilo, você ia me odiar pra sempre. Então eu falei, deixa ela fazer, se for pra ela quebrar a cara, a gente ajuda você se reerguer, enfim, sabe? Ajuda, claro. A gente dá um jeito, mas aí eu entendi que se eu não te deixasse fazer aquilo, eu não tive coragem, você ficou tão empolgada, você chegou com um brilho no olho, você teve tanta certeza, e eu falei, bom, ela precisa fazer isso, nem que seja pra ela quebrar a cara. E eu agradeço imensamente que ela teve. Sim. Tá certo, né? Assim, por mais que hoje esteja em crise e tal, eu fiz o que eu queria fazer, eu tive muita certeza, eu fui muito focada, eu sabia que era um curso concorrido, então eu estudava pra caralho, assim, eu me meti nos estudos, eu falei, eu preciso estudar, eu prestei 3 vezes até passar na USP, mas passei, na hora eu passei, consegui, entrei, fiz o curso que eu queria, e é muito louco, porque eu tinha tanta certeza que era isso que eu queria fazer, pra mim era tão nítido que era isso, eu olho pra trás e falo, cara, tiveram tantas coisas pra me desmotivar, que então, assim, por exemplo, quando eu entrei, os meus roteiros não eram os mais, que as pessoas gostavam, sabe? Eu lembro que eu escrevia roteiros e as pessoas achavam eles meio ruins. Tinham outros roteiros que as pessoas achavam mais geniais, assim. E eu ficava insegura, mas eu falava assim, gente, eu não sei escrever um roteiro, então eu vou fazer o básico. Então eu fazia roteiros muito simples. É um pouco a mesma lógica de fazer primeiro uma versão positiva, pra depois deixar ela mais sofisticada. Eu pensei assim, cara, eu lembro que eu tinha ido a uma exposição do Picasso naquela época, e tinha isso de que o Picasso, antes de se tornar aquele grande mestre das artes, ele era um pintor clássico. A primeira fase do Picasso eram retratos, era qualquer coisa, assim, era retratos como qualquer artista da época fazia. Ele aprendeu a fazer o básico, ele aprendeu o beabá pra depois começar a inovar. Eu falei, eu não sei construir um roteiro genial, pronto. Eu vou fazer o básico primeiro. Então eu fazia o quadradinho, bonitinho. Era um roteiro simples? Eram simples. Eram talvez sem graça? Talvez fossem sem graça. E a galera lá que fazia o curso da USP era uma galera muito pretensiosa. Minha turma era assim, imagina. Eu posso falar isso, tem medo de que alguém ouça. Era uma galera pretensiosa a cacete, assim, uma galera que queria meter na rocha, querendo fazer o filme da vida na faculdade. E eu nunca tive pretensão de fazer o filme da minha vida na faculdade. Pô, que maneiro. Que consciência maneiro. Sim. Cara, pois é, eu nem sei de onde isso veio. De onde isso veio, incrível, né? Acho que não tinha muita escolha, porque eu não sabia fazer aqueles roteiros, mas tinha gente muito talentosa no meu ano. Mas eu olhava para aqueles roteiros que eu gostava e falava, gente, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer essa coisa, eu não sabia fazer metáfora na época. Eu não sabia, pra mim foi muito importante começar do zero, fazer uma coisa básica antes, pra daí depois tentar reinventar a roda, sabe? Eu preciso aprender a fazer roda. Não tem como reinventar a roda se eu não sei fazer a roda. Exato. Então eu ouvi de colegas que eu não era boa o suficiente, mesmo assim eu continuei. Caraca. Meu primeiro trabalho que eu peguei foi como assistente de roteiro. E eu peguei um chefe muito complicado, porque ele era exigente num nível que
assim, eu pensei em desistir. Eu pensei, putz, talvez isso aqui não seja pra mim. Porque ele botava um nível de exigência tão alto. E teve uma vez que ele me deixou escrever uma cena. E eu fiz uma cena básica também. E ele falou assim, você só copiou o que tava na escaleta. Isso qualquer um. Ele nunca mais me deixou abrir uma cena. E ali eu falei, cara, talvez eu seja ruim. Eu lembro que naquela época eu tava passando por isso na faculdade. E esse cara, ele me fez me sentir tão mal que eu fiquei com uma sensação de que talvez não seja pra mim. Eu fiquei muito deprê nessa época. Eu falei, bom, eu preciso insistir mais porque é meu sonho. Eu tinha muita consciência de que era meu sonho. E naquela altura do campeonato, meus pais já estavam tão investidos, eles ficaram tão felizes que eu passei no curso que eu queria. Eu já tinha conseguido trabalhar no segundo ano da faculdade, eu tinha pegado um emprego como assistente. Então, eles me viam muito no caminho, sabe? E aí eu lembro que um dia eu cheguei muito deprimida em casa, falando que eu tava pensando em desistir, e a minha mãe falou, vai até o final, sabe? Chega até o final desse trabalho. Pô, que maneiro. E aí eu continuei, e no final desse trabalho, uma outra pessoa que tava trabalhando nessa série gostou muito de mim, ela me achava uma boa assistente, e ela me contratou pra ser assistente dela. E aí foi uma outra experiência, porque essa mulher era muito mais generosa, né? De entender que eu tava aprendendo, quando ela tinha que dar um toque, ela fazia isso com muito afeto, muito jeito, então eu não me sentia uma bosta, sabe? Sim. E aí ela me deu uma oportunidade também de trabalhar no episódio, e deu muito certo, porque ela foi me orientando. Ela, óbvio, né, gente? Uma pessoa que nunca escreveu antes, é óbvio que ela vai escrever uma primeira cena e vai ficar ruim, tudo bem. Sim, cara. E aí ela pegou pela minha mão, sabe? E falou assim, não, vamos lá, deixa eu te ensinar alguns conceitos. E eu ficava muito atenta, observando, assim, e ali eu aprendi um monte. Com ela eu aprendi um monte, porque ela tinha um método, eu entendia o que ela falava, e ela não me fazia me sentir mal por estar começando, por não saber escrever em um roteiro, sabe? Caraca, maneiro. Incrível. Então ali que eu retomei a minha fé em mim mesma, eu me senti valorizada, sabe? Sim. Enfim, ali deu uma deslanchada. Muito foda. Eu passei também por um período, já entrando, né, no caminho da minha carreira, porque eu acabei entrando no caminho da minha carreira aqui pra você, né? Sim. Depois que eu trabalhei com ela, teve um período que aí ela foi chamada pra trabalhar em novela, e aí ela não conseguiu me puxar junto, e aí eu fiquei 3 anos sem conseguir trabalhar em nem filme nem série. Foi o período que eu trabalhei com internet. Na internet, né, que você podia dizer. Fui trabalhar com o que dava. Isso é uma dica que eu passo muito pra pessoas que estão começando, de você estar disposto ou disposta a pegar coisas que não são exatamente o que você quer. Você pegar coisas que tangenciam o que você quer. Então eu peguei muito ficcional, peguei muita publicidade, nossa, peguei uns roteiro de site, sabe? Umas coisas assim que eu nem sabia que... Mas porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Tipo, eu que tava louca pra sair da casa dos meus pais e não ganhava dinheiro. Ficava desesperada que eu não conseguia sair da casa dos meus pais. Sim. Eu tava ali muito dependente financeiramente. Mas deu certo, porque, enfim, eu acho que parte do motivo que eu dei certo, pelo menos naquela época, né? Hoje eu já não sei, hoje eu tô, né? A gente tá todo mundo no futuro meio. Mas naquela época deu certo. Eu consegui me inserir no mercado, acho que porque eu tive o apoio dos meus pais, tanto emocional quanto financeiro. Então eu pude me dar o luxo de não ter que pagar um aluguel, porque eu não morava com eles, deles não me cobrarem que eu pagasse coisas na casa. Então, é um privilégio, que eu não precisei qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Então, eu consegui ir focando nas coisas que eu queria, ganhando pouco, mas ainda assim, nunca deixando de trabalhar. Pra minha mãe era assim, beleza, você tudo bem, você ainda não tá com a tua grana pra ter a sua vida, mas você não pode ficar parada. Então, assim, porque a minha mãe não queria que eu ficasse parada, e ela falou, olha, acho que você tem prazo de validade pra investir nessa carreira, porque se chegar a um ponto em que você vê que não tá dando, você vai ter que pensar em outra coisa. Então, eu combinei com ela que eu ia ter um prazo de até quando podia, que dava pra eu dar certo. Foi na tampa, assim, tipo, eu falei, cara, se esse ano não vingar... Caraca, fudeu. Mas foi um ano em que eu também vejo que foi um ano em que eu arrisquei, que eu tomei riscos. Eu acho que a vida responde bem a riscos. Por isso que eu fico tão indignada que não se arrisca mais muito no mercado. Porque nesse ano que eu sabia que era um tudo ou nada, que eu sabia esse é o último ano em que eu posso investir nisso, porque senão eu vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro de outras formas pra ter a minha independência, foi um ano em que eu arrisquei, eu peguei um trabalho, sim, que era um trabalho que não era o que eu queria, era trabalhar com a internet ainda, mas eu saí de casa. Eu saí de casa mesmo com a grana, não trabalhando com o que eu queria, mesmo com grana apertada. Eu saí de casa com um salário de R$3.500. E assim, era muito apertado. As minhas contas, assim, eu economizando tudo, dava assim, na tampa. E ainda eu precisava ainda de uma ajudinha da minha mãe pra pagar, às vezes, um supermercado, sabe? Alguma outra coisa, uma academia, sabe? Pra não ficar parada também. Sim. Então, e
foi um ano em que eu saí desse canal de internet que eu trabalhava. Porque eu percebi que eu falei, cara, aqui eu acho que já não tem mais nada pra mim. Então foi um ano em que eu tomei riscos. Eu saí de casa mesmo com grana apertada e eu saí do canal em que eu tava trabalhando como roteirista de ficção. Eu tava trabalhando, aí eu fui pra um lugar que me pagava pra não ficção. Eu odiei o trabalho, eu tentei ao máximo fazer dar certo, mas aí eu fui demitida, porque também acho que teve uma coisa ali de que eu tava tentando me botar no trabalho e eles não gostaram, eu acho. Sim. O único trabalho que eu fui demitida foi uma bênção, porque no que eu fui demitida, aquilo abriu um espaço na minha vida, mesmo eu sem grana, eu falei, bom, aí eu tinha de novo um novo prazo. Eu falei, bom, eu tenho 3 meses, que eu só tinha dinheiro pra 3 meses. O meu dinheiro guardado. Caraca. Que eu falei, cara, eu tenho 3 meses pra conseguir outro emprego, senão eu vou ter que voltar a casa, os meus pais com o rabinho entre as pernas. E aí, ali no segundo mês, eu consegui o trabalho no Joaca. E ali, depois daquilo, eu não fiquei mais sem trabalho por anos. Porque aí eu emendei Joacas com hard, emendei hard com Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando, né? Depois o Ninguém Tá Olhando, emendei com Lições. Do Lições eu emendei com a série da Turma da Mônica. E dali eu sempre tive algum trabalho. Tinha uns hiatos que me davam nervoso, né? De ficar uns 3 meses sem trabalho. Imagino. Mas eu entrei numa fase muito próspera, que só começou a realmente cair um pouco em 2023. Assim, 2023 para 2024, que começou a dar uma minguada. E ano passado foi um ano super parado, assim, pra mim. Pra aparecer poucos projetos. Então, essa é a minha trajetória. Eu te resumi o máximo que eu pude a minha trajetória. Foi ótimo. O que eu achei engraçado é o seguinte, você mencionou que você desenhava e gostava de escrever também, quando você era pequena, né? E aí, quando você foi olhar a faculdade, eu lembro que eu tive a mesma coisa. Eu desenhava e gostava de escrever também, só que o desenho tava em primeiro plano, no meu caso, né? O desenho tava em primeiro plano e não escrever. Sim. E aí eu fui olhar arquitetura e design. Falei, pô, posso ser um desenho industrial, né? E nem passou na sua cabeça o desenho industrial, junto ali com a arquitetura. Ah, passou. Eu cogitei as coisas relacionadas a desenho também, porque eu gostava muito e eu desenhava bem quando eu era criança. Maneiro. Então, era um lugar que eu me via também. Eu sentia muito prazer em desenhar. É uma pena, porque eu não faz anos que eu não desenho, mas eu também. Mas é que é um negócio que toma tempo, né? Então, acho que eu acabo priorizando as coisas que vão me ajudar na minha carreira. Então, eu acabo priorizando escrever, né? Enfim, assistir filmes, outras coisas. E fazer um curso de atuação, né? Faz sentido. Então, eu acabo... Desenho me ajudaria menos, eu acho. Mas é uma coisa que às vezes eu sinto uma saudadezinha. Juro por Deus que quando lançou essa Bobbie Goods, eu pensei em comprar, porque eu falei assim, de dar uma pintadinha, uma desenhadinha, alguma coisa, mas no fim, sim, já é alguma coisa. Não foi, passou. Eu tenho uma preguiça também de coisa roda, eu fico meio assim, mas me deu essa coceira. Sim, me deu um pouco também. Sim, eu queria voltar também. Eu fico no mesmo conflito, assim. É engraçado que você falou sobre a questão de jornalismo, né? Porque eu fui fazer design e depois fui trabalhar como design, só que onde eu tava trabalhando era uma comunicação social que era só jornalista. E foi ali que surge o cinema pra mim, porque eu praticamente via nada, assim. E aí eles falavam sobre filme, falavam sobre cinema e eu tava sempre alheio a tudo, assim. Eu era totalmente alheio. Isso começou a gerar um constrangimento tão grande, que eu falei, tá, eu vou fazer uma lista gigante de filme e vou assistir tudo isso. Foi quando eu comecei realmente a ver filme, a estudar. Fui fazer podcast depois de uns anos sobre cinema e tal. Aí veio o cinema como algo um pouco mais concreto, sabe? De você se interessar, ler livro, ler teoria também. Mas foi basicamente pelo constrangimento de não conseguir participar de conversa direito nenhuma. E eu lembro uma coisa muito marcante, assim, que começaram a falar sobre Blade Runner como se eu tivesse visto, obviamente tivesse visto. E eu não tinha visto. E aí eu falei, cara, como assim? Por que é tão, né, não ter visto Blade Runner? Eu falei, cara, tá bom. Aí eu vou correr atrás e tal. Então esse choque também foi importante, foi isso. Mas aí demorei muito a aceitar esse processo pra mim. Demorei muito, assim, nossa. Cinema demorou. A arte demorou pra mim, no geral. No geral demorou pra mim. Mas você fez design, certo? Fiz design. E até hoje trabalho como design. Trabalho como design. Mas a arte demorou pra você, porque design também é arte. Pois é. Então, mas o ato de buscar a arte como influência maior, assim, e de consumir mais arte demorou. Demorou porque eu fiquei em conflito com o design durante muito tempo, querendo sair de design. Eu não queria trabalhar como design. E aí eu fiquei nesse conflito buscando qualquer outra coisa e fui ignorando o design e durante muito tempo ignorando também artes, assim, no geral. Até o momento eu falei, não, cinema é uma parada legal. Comecei a ver filme, comecei a ler sobre cinema. E no máximo que eu fiz foi um podcast cinema. Eu não me dava o direito de trabalhar com isso. Eu falei, cara, não faz sentido trabalhar com cinema. Quem sou eu pra trabalhar com cinema? E me mantive no design porque o design pagava conta, né? Assim, ainda que eu goste de trabalhar como designer. Aí agora, 2 anos atrás, 1 ano atrás,
atrás, eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou dar o direito àquele Rodrigo de 10 anos de idade, que era apaixonado por alguns filmes, de contar história, de escrever histórias, assim, a tentar isso de alguma forma, ainda que eu saiba que o mercado não tá fácil, não é um mercado fácil. Eu falei, vou tentar, vamos tentar. Eu acho que vale a pena porque eu acho que mesmo no pior momento do mercado, sempre tem as fissuras pelas quais a gente consegue entrar, sabe? E pra mim, é isso que eu digo, assim, eu tive muitos motivos pra desistir, pra me desmotivar. Eu ouvi muitas vezes que eu não era boa. Nossa, isso é muito doido. Eu acho muito louco que eu, talvez, na época, eu lembro que no ano que a gente fez lá na faculdade, no terceiro ano a gente passava um semestre escrevendo um curta, os roteiristas, e aí no semestre seguinte, esses roteiros eram escolhidos pelos diretores, e aí os roteiristas viravam produtores. Você produzia o filme, era o seu roteiro. Eu achava super legal. E então eles fizeram assim, dos diretores escolherem os roteiros. Então, se tinha um roteiro que era cobiçado por mais de um diretor, aí o roteirista desempatava. O roteirista escolhia que diretor que ele queria. Caramba, que maneiro. Então era assim como sendo feito. Meu roteiro ficou em último. Ninguém dirigiu o meu roteiro. Eu acabei caindo o diretor mais pretensioso de todos. E aí o que ele fez? Ele assassinou o meu roteiro. Ele transformou em outra coisa. Era pra ser uma comédia meio... Nossa. Comédia que ele transformou num curta cult, sabe? Ele, assim, mudou completamente. Tanto é que várias pessoas falaram depois, juro, virou um tema ali de conversa, do tipo, de talvez ter uma conversa com os diretores de que isso não dá, porque o cara acabou com o meu exercício, né? Ele matou meu exercício. Meu roteiro não foi filmado. Ele filmou o roteiro dele, inspirado no meu roteiro. Ele pegou os temas gerais do meu roteiro e mudou o sexo de uns personagens, sabe? Ele fez um negócio mega... E ficou, assim, eu achei que ficou uma bosta, assim. Eu achei que ficou mega pretencioso, do tipo, não era nada disso que eu tinha feito. E ali, cara, aquilo poderia ter sido um puta desincentivo pra mim. Porra, eu acho muito louco que da minha turma, eu lembro que teve essa conversa, assim, depois, porque da minha turma, eu era a pior roteirista, né? Eu era a roteirista cara, isso é muito doido, né? Ninguém queria os meus roteiros, ninguém queria os meus roteiros. Ninguém gostava, todos os diretores queriam alguma coisa mais profunda, mais artística, e eu tava fazendo eu fiz uma sketch de comédia, sabe? Tinha diretor de comédia ali, tudo era diretor mais cult, assim, mais de cinema norte. Eu não tava fazendo cinema norte naquela época. É que hoje, assim, eu não sinto que eu sou uma roteirista que vai fazer cinema norte, de tipo, cinema norte no sentido, esses filmes mais obscuros que vão pra festival e vai pro MUBI. Eu acho que eu sou do pop filme profundo. Do eu não sou do filme do MUBI, assim, eu gosto de assistir os filmes do MUBI, mas não é o que eu tô aspirando a fazer. Eu gosto do pop profundo, que é justamente a linha da Anne Rezende, que é Bingo, que é o Ninguém Tá Olhando, sabe? Esse tipo de filme, esse tipo de produto, que é o que eu gosto, assim, que é a coisa que é acessível, mas que tem profundidade. Mas não era isso que tava rolando na época. Então, assim, eu poderia super ter sido desmotivada na época. Pô, total. A continuar, porque é isso, tava me dizendo basicamente que eu era a pior roteirista da turma. E no fim das contas, eu acabei sendo uma das roteiristas mais bem-sucedidas do meu ano. Exatamente. Um tapa na cara da sua turma, né? Pior é que eu converso com a galera da minha turma, assim, várias pessoas com quem eu converso falam, tipo, lembram dessa época e falam, nossa, eu achei tão injusto o que aconteceu com você, sabe? Tipo, é um tapa na cara, talvez, do diretor que acabou com o meu roteiro. Ah, sim, esse merece. Esse eu acho que merece. Ele merece, porque esse eu fiquei muito puta na época. Sim. E nunca recebi um pedido de desculpas. Quem sabe ele ouve isso e... Tomara que ele ouça e mande esse pedido de desculpas aí. Meu Deus do céu. Mas eu acho que pra mim isso... Eu gosto de compartilhar isso, porque é isso, eu acho que tem que continuar. Eu acho que uma das virtudes que você tem que ter se você vai querer ser roteirista é a persistência, porque é um mercado super difícil, é um meio super difícil, você tem que ter você tem muita certeza que você quer, é muito amor pelo que você faz, é uma certa obstinação mesmo, eu era obstinada. Até que hoje eu falo, nossa, acho que eu preciso até recuperar aquela obstinação, porque acho que eu acabei... né? Foda. Porque em 2023, acho que com a pandemia também, né? A pandemia, pra mim, acho que pra todo mundo, foi muito difícil. Então, eu acho que um pouco daquela obstinação acabou morrendo nos últimos anos, assim, por mil motivos, inclusive alguns pessoais. E eu tenho pensado muito nessa minha versão, que não desistiu. Pois é. Naquela versão. Então, eu acho que ela tem que ser, aquela versão minha, ela pode ser uma inspiração, porque ela foi muito obstinada, cara. Naquela época... Não, olha só, tem que ser. Tem que ser uma inspiração. Tem que ser uma inspiração. E digo mais, não só uma inspiração, né, de resiliência e persistência, mas de maturidade. O seu pensamento de eu vou começar do básico, fazendo o básico, entregando o básico pra entender isso, pra depois passar pra um outro momento da carreira. Assim, eu acho
acho que isso é difícil ter esse pensamento, essa consciência, né, dessas etapas. E eu acho que mais do que isso, de você não só entender como vai ser a resposta dos outros em relação a isso e como você vai ficar nesse contexto, porque eu vejo muito isso, assim, né? Eu venho tentando fazer mais ou menos isso. Mas, pô, eu já tô com meus 40 anos, é mais fácil pensar dessa forma, né? E aí eu pensei, cara, vou tentar entender o base, vou tentar entender o popular, vou tentar... É isso que eu preciso entender. A técnica tá aqui, depois a gente vê por onde a gente mergulha e tal. Só que é engraçado, porque quando você vai nos festivais ou quando você conversa, dá uma sensação, e aí é só preconceito, mas dá uma sensação de que esse popular, e ainda que você tente colocar essa camada mais profunda, parece ter menos relevância, né? Parece de alguma forma tá debatendo coisas menores. Parece que, sabe, incomoda, e aí você fica em conflito, sabe? Tipo, ai, porque tem essa coisa do cinema cabeça, né? Eu acho que também, vou falar uma coisa, isso talvez seja um grande mérito dos meus pais, porque acho que eu era muito confiante, e eu hoje olho pra trás e falo, cara, era uma confiança um pouco delirante, sabe? Só que eu acho que a gente precisa, de verdade, eu acho que a gente precisa de uma confiança delirante, porque eu olho pra trás e falo assim, eu não sei por que eu tinha tanta certeza. Eu não tinha por que ter tanta certeza, mas eu tinha certeza de que eu ia conseguir fazer um negócio bom. E mesmo que eu ainda não fosse boa, que eu viria a ser boa. E de que eu era só um talento não reconhecido. E que eu era, inclusive, eu já fui muito acusada quando eu era mais nova de ser metida. Que eu ficava muito chateada. Só que eu acho que a gente às vezes tem que ser um pouco metido, no sentido de que a gente tem que acreditar na gente. Porque o mundo acredita na gente. O mundo não acreditou em mim. Quando eu tava lá na faculdade, mesmo... Sim. Sabe? Eu acho que a gente precisa, às vezes, ter uma autoestima delirante pra gente acreditar na gente o suficiente pra ir atrás, porque senão a gente não faz. Se a gente fica o tempo inteiro se baseando no que o mundo tá te dizendo, é isso. Se eu fosse acreditar nas pessoas do meu ano, se eu fosse acreditar naquele meu primeiro chefe, eu teria desistido. Sim. Então, eu acho que também tem o mérito dos meus pais que me estimularam a continuar. Meu pai me achava genial, então eu falei, bom, se meu pai me acha genial, então eu sou genial. Que maneiro, cara. Sim, foda. Então, assim, eu estimulo as pessoas à minha volta a ter um pouquinho de autoestima delirante, sabe? Pelo menos, acho que é diferente de arrogância. Eu acho que autoestima delirante, eu digo, num lugar em que você ainda se sente poroso a aprender. Porque eu acho que o duro é a pessoa que tem uma autoestima delirante e acha que tá pronta. Eu tinha uma autoestima delirante no sentido de que eu achava que, beleza, talvez hoje eu ainda não esteja pronta, talvez hoje eu ainda esteja escrevendo roteiros ruins. Mas eu tenho certeza que se eu me esforçar o suficiente, um dia eu chego lá. Então, isso me permitia que eu estivesse amorosa o suficiente pra aprender com gente mais experiente que eu. Então, se tinha alguém mais experiente que eu falando, olha só, não é por aqui, é por aqui, eu falo, preciso ouvir a pessoa mais experiente. Pra mim foi muito importante a minha primeira chefe, aliás, não, minha segunda chefe, né? Mas sim. Que me pegou pela mão, porque ela me pegou pela mão e ela me ensinou de um jeito gentil, sabe? Ela me ensinou assim, do tipo, olha, pra você escrever uma história, você precisa disso, daquilo. Isso que você escreveu não funciona por causa disso. E aí eu falei, gente, eu tô aprendendo, sabe? É ter humildade pra aprender, mas autoestima delirante pra acreditar em si. Eu acho que esse é o equilíbrio. Boa. Muito foda. Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas eu acho que quando você coloca como essa autoestima delirante, eu acho que tem sim, né, ao redor da figura da mulher, essa dificuldade vai ser interpretada como arrogante, sabe? Como metida, enquanto que, obviamente, se fosse homem não seria, né, interpretado dessa forma. Talvez, de fato, seria confiante, seria determinado, né? Tem um propósito, sabe? Então, assim, eu acho que há uma injustiça enorme nisso, a gente sabe que acontece, óbvio que acontece, né? E que pode atrapalhar uma carreira de verdade, né, nesse processo, né? Tipo assim... Nossa, isso é uma coisa que... Isso que você falou é muito verdade, porque eu lembro de olhar algumas mulheres que estavam na liderança e de ver... Às vezes eu ficava muito, muito incomodada de ver uma mulher brilhante se questionando muito mais do que um cara medíocre. E eu lembro que um dia me caiu essa ficha, eu falei, nossa, eu de ver, assim, uma roteirista muito maravilhosa, muito genial, brilhante, e ela, assim, às vezes um cara medíocre ali falando, não, mas eu não acho que é por aí, ela falando, bom, vamos pensar, será que não é mesmo? Assim, tipo, dando super abertura, e eu falando assim, cara, não ouve esse cara, você tá certa, a sua ideia é melhor. E eu não tinha época que isso aconteceu, eu ainda tava, mais no começo, assim, e aí eu não tinha muita coragem de ir lá e falar isso pra ela, né? E, tipo, quem era eu? Eu era muito menos que ela, então, quem sou eu pra falar pra ela confiar nela mesma, né? Então, fiquei de observar. Hoje eu tenho mais essa confiança de chegar e meio que, hoje eu tô num lugar, assim, de mais confiança, em que eu não tenho um problema de falar pra um cara medíocre não que eu acho ele medíocre, mas de que eu acho que ele tá errado, sabe? Mesmo que ele seja... claro.
alguém numa instância maior, um chefe, alguma coisa claro, do tipo. Claro. Hoje eu tô mais desbocada, assim, antes eu ficava mais na minha. Foda, é isso, mas tem que ser, que foda. Mariana, é isso, foi ótimo, né? Já tomei muito do seu tempo. Ai, mas eu amei a conversa. Pô, que bom. Real, fico muito feliz. Olha só, você fugiu de letras porque você seria professor e tal, mas você tem um curso de narratologia, ainda tem, né? Sim, ainda tem. Fala um pouquinho dele. Que o narratologia agora vai mudar, então eu acho que eu tenho que entender ainda para onde meu curso vai, porque ele vai migrar de lugar. Não foi nada, não teve nenhuma desavença com narratologia. Sim. A parceria com eles foi muito boa e eu agradeço muito o espaço que eles me deram. É que realmente a plataforma vai mudar, então eles não vão mais aspectos da mesma forma. Então eu tô nesse limbo ainda de que eu tenho que entender para onde direcionar o meu curso, mas em breve eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Então acho que eu vou divulgar aqui a minha rede social, que isso, basicamente a minha rede social é o Instagram, é o lugar onde lanço coisa nova, é por lá. Então é @mazatz, MAZATZ. Então por lá que toda vez que eu lançar alguma coisa nova, seja um curso, seja um novo projeto, é por lá que eu divulgo. E então quem quiser me seguir, estarei por lá. Enfim, espero ter novidades em breve. Pô, sim, tem que ser. Eu não fiz seu curso ainda, mas eu já ouvi muito bem sobre seu curso. E eu acho que você fala sobre metodologia, organização, né? Exatamente como você organizar a construção do roteiro. Sair da ideia para de fato ficar concreto, né? A ideia no papel, né? Tenho muito orgulho desse curso, porque eu boto muita fé nele, que assim, eu não garanto, eu até falo isso no meu curso. Fazer meu curso não garante que você vai ter um bom filme, mas garante que você vai ter um filme. Que se você seguir o que eu tô falando, você consegue botar um filme pé. Então, e pra mim é isso, né? Tem algumas coisinhas ali que é sair da teoria e um pouco mais pra prática, que é o que eu mais senti falta quando eu fiz os meus cursos, né? Na faculdade, quanto os cursos livres. Eu sinto que eu aprendi muita coisa de observar outros roteiristas, e aí eu criei meu método. Então eu dar ferramentas mais práticas para as pessoas. Cara, muito foda. Pô, foi ótimo. Eu só posso agradecer sua paciência também de ter conseguido encontrar um espaço pra gravar Enquadrando. Eu espero que você volte. Olha só, eu quero que você faça uma promessa aqui na gravação pra ficar registrado, que aí o público cobra também, né? Que nós fazemos uma gravação sobre um filme que você goste muito, a gente vai falar abertamente sobre esse filme, ou falar sobre lições, que aí você pode falar sobre lições, como é que foi pra você, com mais especificidade, né? Falar sobre as cenas, aí fica a seu cargo que você quiser, tá bom? Eu amaria voltar pra falar de alguma coisa mais específica. Assim, tanto lições quanto a série da Turma da Mônica são coisas que eu gosto muito de falar. A série, eu gosto de falar dela porque a série eu escrevi com o meu método. Porque o Lições... Maneiro. Como ele é uma adaptação e tinha o Thiago Dottori, que é um roteirista mais experiente que eu, ele acabou liderando mais o processo. Eu amei, porque eu aprendi muito com ele. Eu amo o Thiago, ele é um cara fantástico. Sim. O trabalho dele. Adoraria trabalhar com ele de novo, inclusive. Mas a série, como eu fui chefe, foi a minha visão, né? Seria essa série. E foi o meu método. Então, eu tenho muita propriedade pra falar da série, porque essa eu tive tava na minha mão o controle criativo, pelo menos do desenvolvimento, né? Óbvio que tem o Dani Rezende ali, ele que também nada era feito sem a aprovação dele, então ele é o grande nome por trás dos projetos, mas o projeto mais autoral que eu tenho é a Turma da Mônica série. Maneiro. Fazer a promessa, hein? Eu ainda vou voltar aqui pra falar da série da Turma da Mônica, e eu espero poder voltar aqui um dia quando eu tiver lançado o meu filme, que aí eu posso falar com você, fazer uma entrevista exclusiva sobre o meu filme. Exatamente. Vamos divulgar o filme de Mariana. Isso aí já tá certo. Vamos resgatar a Mariana lá de trás. Vai estar tudo certo. Isso aí já tá ponto. Já tá amarrado ali no destino ali na frente. Tô manifestando. Que não só o filme vai dar certo, eu vou lançar o filme, mas eu volto aqui. É isso aí. E você vai inaugurar o Enquadrando falando sobre séries. Nunca falamos sobre séries. Vamos falar então da sua série. Da Turma da Mônica, a série. Tá bom? Então, gente, olha só isso. Eu vou sempre intercalar, né? A gente falar sobre filmes também com entrevista. Espero que vocês tenham gostado muito dessa entrevista. Eu adorei. Então, se vocês quiserem apoiar o Enquadrando, apoia a gente no apoia-se/Enquadrando, tá? É um valor módico, mas você pode não só participar como plateia das nossas gravações, como vocês podem também conversar com a gente, tá? Isso é importante. E o nosso Instagram é Enquadrando_oficial e o nosso YouTube é @Enquadrando. É isso. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço e bons filmes.